Estamos aqui com mais um episódio do Meu Caminho e hoje estou aqui novamente, claro, com a minha amiga Renata. Você tá bem, Rê? Eu tô bem, e você, Ideia, como é que tá? Eu tô ótima. Bora Então tá apresentar a bom. nossa convidada? Bora lá. Ela que é psicanalista, mentora, palestrante, especialista em clareza emocional nas relações, Karen Machado. Tudo bem, Karen? Como é que você tá? Muito prazer, André e Renata. É uma honra. É uma honra enorme estar aqui com vocês, poder A honra levar é nossa. mais conhecimento para essa mulherada. Não só as mulheres, como homens também passam por isso, mas o público maior é mulher, então para essa mulherada toda. E eu tô ótima, tô muito contente de estar aqui com vocês, de ter trocado essa ideia um Imagina. pouquinho nos bastidores, de trocar uma ideia com vocês, que foi muito Uma gostoso. delícia, E levar mais informação para a com galera, certeza. vocês É pro uma, Que cliente. legal. é uma honra ter você aqui com a gente também. E o assunto Sim. hoje sobre é narcisismo, né? E Maravilhoso. vamos falar um pouco, né? O que que é o narcisismo Adoro e falar. como a gente identifica um narcisista? Fala para mim. Pois bem, ó, o narcisismo, ele é um desvio, é um transtorno, é um desvio de comportamento. A gente tem vários estudos que mostram pessoas que nascem narcisistas e também tem pessoas que se tornam. Porque, na realidade, Renata, Andréa, o narcisismo todo mundo tem. Todos nós temos um traço narcísico, assim como a psicopatia, aquela fala antiga de médico e de louco, cada um tem um pouco, né? Todo mundo tem um pouco. É bem Sim. mesmo, Sim. né? Com Então, certeza. seres humanos, né? Então, todos nós temos um traço narcísico, mas o que faz a gente ligar uma lanterninha, acionar ali uma sirenezinha, é quando isso ultrapassa os limites da outra pessoa. E isso a gente identifica em várias relações, né? Então, quando ultrapassa o limite da outra pessoa, a gente tem que ligar uma lanterninha. O traço narcísico, ele aceita a terapia, por exemplo. O desvio de comportamento transtorno, não. Porque ele tá E qual é a certo. diferença? Qual é a diferença, Então, Karen? o transtorno, a pessoa nasce narcisista. Ela nasce com esse transtorno. Claro que a criação dela, a forma que é educada, o que ela vive ali no dia a dia da infância dela, vai potencializar. Uhum. Ela nasceu narcisista. Ela, desde pequenininha, é aquela criança que desde pequenininha você percebe que tem uma maldade. Uhum. Desde pequenininha você já percebe ali. E, claro que aí tem vários estudos não, vários tipos de tratamento com criança que você identifica se é só narcisista, se é narcisista com psicopatia. Mas aquela criança. Caramba. Tem Tem vários. os dois? Tem os dois. Jesus. Nossa. E o bicho pega. Olha, é assim, ó. Todo o. Nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é É narcisista. É narcisista. narcisista. É. Então a gente vai, né? Tem que. Quando é criança, e você identifica desde pequenininha aquela criança que faz maldade com o bichinho, faz maldade com a amiguinha, vai ver, porque tem alguma coisa ali. Pode ser só psicopatia e automaticamente é narcisista, ou é só narcisista. Uhum. E aí a gente não. Mas tem que fazer os testes, né? Então tem desde pequeno, desde criança é o transtorno, é o desvio de comportamento narcísico. Agora, o traço narcísico, eles, como todos nós temos, então ele vai se desenvolver mais, ele vai se destacar mais, por exemplo, em duas vertentes. Numa criança que foi extremamente negligenciada, pais muito abusivos, pais que estão sempre maltratando, né? Então aquilo vai gerar um gatilho para que essa criança desenvolva mais o traço narcísico dela como proteção. Então ela se torna uma pessoa ruinzinha para se proteger da maldade que fazem com ela. Ela tem esse traço mais. E também o traço narcísico da criança que tem tudo liberado. Pode fazer tudo, não tem limites, não tem regras, tudo ela pode. Ela vai desenvolver o narcisismo grandioso, porque ela pode tudo. O Sim, Uhum. mundo gira em torno dela. Então ela pode tudo. E é o que a gente vem vendo muito, né? Muito. sim.
Por isso, sim, eu vejo lá no meu Instagram, muitas pessoas veem os conteúdos e falam assim, ah, mas agora tudo é narcisista. Então, como é que você dá um laudo de uma pessoa de tudo? Tudo que você está falando, todo mundo faz isso. Porque a gente está identificando muitas pessoas mesmo com traço. A gente não pode falar que já é o vício de comportamento, mas o traço Sim. forte, nossa, a gente vê muito. Também por conta das nossas criações. Das criações que estão tendo hoje, que é muito liberal, tudo pode. É melhor. Hoje está muito, É. né? Então, isso desenvolve mais o traço daquela criança. Ela não nasceu, mas nós todos temos o traço. Então, é a mesma coisa da célula do câncer, todos nós temos. Agora, o que vai uhum, descartar esse câncer, esse diagnóstico, é o que você viveu, é o que você, né, somatizou, é o que você engoliu, é tudo isso. Então, isso vai gerar uma coisa. Então, o traço é a mesma coisa. Você tem ele, é uma célulazinha. Vamos pensar que é uma célula, não é, né? Mas vamos pensar que é. É uma célula que está ali quietinha. Dependendo do que eu somatizo, do que eu vivo na minha infância, principalmente do 0 aos 8 anos, é o que vai startar a minha personalidade, é o que eu vou ser. Só que a pessoa Sim. traço, ela percebe que tá errado. Ela Hum. percebe que tem alguma coisa estranha. Quando ela cresce, né? Fase adulta, ali, ela percebe que tem alguma coisa estranha, que tem comportamentos que não são legais que ela tem. Então ela procura ajuda. Agora, o desvio de comportamento não procura ajuda e ele acredita que ele tá certo. Ele não percebe, né? Ele não tem empatia, o narcisista. Então, ele, para ele tá certo o comportamento. Você pode até falar, olha, isso não é normal, você tá fazendo. Não, mas tá certo, eu sempre fiz assim. Nunca ninguém me corrigiu, por que que agora você vai vir me corrigir? Então, ele tá certo. Não importa o que aconteça. A única forma de uma pessoa de desvio de comportamento, do transtorno narcísico, procurar ajuda, é se ela, dentro dela, tiver medo de ficar sozinha. Porque a pessoa narcisista, ela fica, Ah, ela acaba sozinha. Ninguém suporta. Ninguém suporta. não aguenta. E aí você imagina, por exemplo, Que, que, que pode falar. um relacionamento com um narcisista, como é que funciona então, né? Não funciona. Como Ele só que funciona se você se anular. Se você se permitir se anular e viver essa anulação, tá tudo certo. Porque tem vários tipos de narcisistas, né? E sim, sim. muitas vezes junta que é. Aí a gente pode falar que é para ser muito premiada a mulher ou o homem que se relacionar com uma pessoa dessa, é ter todos os tipos num só. É Ah, muito premiado, porque não tem como, né? Você viver com uma pessoa que tem todos os tipos num só. Por exemplo, tem um narcisista vulnerável. O narcisista vulnerável é aquela pessoa que ela é a coitadinha. Tudo pra ela é muito ruim, tudo pra ela é difícil. Ai, que bom que você conseguiu, né? Aquela cara de tristeza, que bom que você conseguiu, né? Porque eu não consigo nada, minha vida é uma porcaria. Tudo é baixando, mas o ambiente baixa. Assim. É aquela pessoa. sim. É o narcisista vulnerável. uhum, Nossa, é pesado. Você fala, meu Deus. Aí você tenta, né? Você é muito empática. Tenta, não é assim. Não pensa desse jeito. Não, mas comigo não dá certo. Tudo é horrível. Essa pessoa narcisista vulnerável. Ela suga a tua energia e ela se mantém nesse papel de coitada porque isso nutre. Ela puxando a sua energia, nutre ela e as pessoas Sim, acabam tendo dó. sim, sim. sim. Faz de vítima, né? Coitadinho. Tô Então tadinha. todo mundo ajuda, todo mundo, né? Tá sempre ali. Ela Sim. não quer sair daquilo. Ela não vai sair daquilo. Esse é o vulnerável. Aí tem o narcisista grandioso, que é o que se acha. Então, tudo dele é o melhor. O carro, a casa, o trabalho, o celular, o corpo, tudo é o melhor. Não quer Uhum. dizer que seja na vida real, tá? Às vezes nem é tudo isso, Isso mas nem é. acha. Ele Para ele acha. é, né? Ah, ele é. Sensacional. E aí o que que acontece? Aí a gente fala assim, ah, mas e a autoestima, né? Muita gente confunde o narcisista grandioso com a autoestima. O narcisista grandioso, ele precisa humilhar o outro. A autoestima, não. Se você tem Uhum. autoestima, você não precisa humilhar ninguém. Você tá bem com você e tá tudo certo. Não importa que Sim, o outro tá ruim ou não. Não, o narcisista grandioso, ele precisa humilhar o outro. Ele precisa ver que... Ele precisa diminuir. Por exemplo, você troca de carro. Ah, e ele tem um carro que não é melhor que o seu, mas ele acha que é. Ele vai fazer achar que é. Então ele ele fala realmente acha, Karen, ele realmente acha? assim, Que incrível. Nossa. Não ele é acha, teatro, não é teatro, ele realmente acredita.
Se ele tiver um Fusca e você uma BMW, ele vai achar que o Fusca dele é o máximo. E ele vai arrumar argumentos para você achar que a sua BMW é ruim mesmo, que o Fusca dele é melhor. Que incrível. Porque eles têm, o narcisista no geral, ele tem um argumento, uma lábia que faz você cair na conversa. Se você não tiver estratégia nessa comunicação, nessa vivência, você vai cair na conversa facilmente, facilmente. Todos os traços, né? Todos os tipos de narcisista. E o grandioso, você vê o exemplo do Fusca, né? Ele vai falar para você que o carro dele. Ele vai falar assim: ah, mas pelo menos o meu carro, se eu vou contar uma história, porque eu já ouvi essa história. E não é, Aham. mas era um carro mais antigo. E a pessoa falou assim: não, mas o meu carro ele é ferro puro e o seu que é plástico. Qualquer... Ah, muito bom. Ele vai, tá vendo? Imagina você numa conversa dessa, você vai falar assim: ele até tá certo, mas. Engraçado! O outro fala assim: não, mas o meu carro tem ar-condicionado, você não tem. Ah, mas aí eu abro os vidros, eu sinto a natureza, pra mim é casa. Nada melhor do que o vento natural, né? Exato. Eu disse, não, o ar-condicionado faz mal, porque ele vai te dar. Nossa, ele, Vai te ele, dar alergia, você vai ficar com o nariz entupido. ele arruma um jeito de mostrar pra você que o teu carro não é bom, o dele é bom. Ele é bom. Incrível isso. Emprego, a É, mulher, tudo, tudo. Claro que existem as pessoas que realmente têm tudo muito top, muito maravilhoso, e que ele, né, vai, celular, por sim. exemplo, vai que hoje em dia é status, né, o celular. Então, se a pessoa Uhum. tem a última geração do celular e o outro amiguinho dele lá não tem, ele vai falar assim: nossa, mas o celular é uma bosta, essa câmera é muito ruim, cresce, não tem dinheiro para trocar de celular, parcela aí 20 mil vezes. Ele engrandece o dele e humilha o outro. Tipo, ele poderia falar: não, Uhum. mas se você não tem condições agora, pega depois. Aí é outra conversa, né? Não, ele humilha, Sim. ele quer rebaixar o outro, sempre. Só que, você perguntou assim: como é que eu identifico um narcisista? Esses Sim. são os traços que eu tô te falando aqui, que a gente percebe depois de um tempo de convivência. Porque você não percebe na hora. Porque ele é legal, né? Ele Ele é é gente boa, né? maravilhoso. Nossa, Ele ele é é sedutor? Ele é sedutor? nossa, assim, muito sedutor. Mais sedutor ainda se ele tiver a psicopatia junto. É Ah, Porque porque o sim. psicopata é bem sedutor, né? muito, muito. Você cai Depois você fala a diferença dos dois, depois. tá, É, eu ia te perguntar. da psicopatia pro narcisismo, né? Isso. Sim, porque Então, você falou que o narcisista não tem empatia, né? não, não tem. Então, assim, Não qual é a tem. diferença, né, dos O dois? psicopata é sutil a diferença também entre o narcisista e o psicopata. Só que o psicopata não é só aquele que comete crimes hediondos, não é só Hum. esse, né? Tem vários tipos de Sim. psicopatia. O psicopata também não tem empatia, assim como o narcisista. Só que o narcisista, só narcisista, tá? Vamos supor que uma pessoa só narcisista e uma só psicopata. A pessoa só narcisista, só, né? Como se fosse pouca coisa, é muito, tá? Já é muito. Ela não pensa, por exemplo, em tirar a vida do outro. Ela não pensa. Uhum. Narcisista, só narcisista. Por quê que ele não pensa? Porque ele precisa daquela pessoa para nutrir ele. O psicopata não, ele pensa, ele fala, você vai como que é a palavra? Você vai realizar o que eu quero, por exemplo. Então, você vai fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, e depois eu vou dar um fim nisso. Vou dar um exemplo de psicopata e narcisista de uma cliente minha, que a mãe dela é. A mãe dela tem a psicopatia e o narcisismo. A gente percebeu o narcisismo dentro de várias coisas que ela começou a falar, e depois ela trouxe um ponto que eu falei: isso aqui já vai para psicopatia. Ela engravidou tudo, aí teve problemas lá no relacionamento dela, ela foi morar com a mãe. Assim que nasceu a primeira criança, a mãe dela virou para ela e falou que ela tinha que sair de casa. Assim que nasceu, no dia seguinte, ela tava com os pontos ainda. Que ela tinha que sair da casa, Caramba. que ela não ia ficar lá. E ela falou: mãe, mas como assim? Eu tô com a criança pequena aqui, eu não posso nem carregar peso, né? Ela tinha feito cesárea, tudo, não sei o quê. Ela falou assim: não me interessa o que vai acontecer com você e com essa criança. Vocês não vão ficar dentro da minha casa. Então, colocou ela Incrível. mesmo. Só que antes disso, a mãe tinha acolhido por conta do problema no relacionamento.
Não, filha, ó como bate a sogra. Filha, não sei o quê, vem pra cá, você vai ter criança, como é que vai ser? Nananana. Nossa, que ótimo, né? Ela falou que caiu do céu, graças a Deus. Ela já sabia que a mãe Uhum. dela era meio estável, né? Mas ela, graças a Deus. Aí quando nasceu, a mãe dela virou e falou: não, você pode ir embora. E aí ela teve. Ela teve problema nos pontos, tudo, porque ela teve que alugar uma casa do dia pra noite, arrumar uma casa e ir embora com o filho dela. No Uau. passar dos tempos, a mãe passou, tipo, 3 semanas, a mãe começou a ligar, como é que você tá? Como é que tá meu netinho? Como é dizer o quê? Totalmente outra pessoa. Ela falou assim, cara, eu fiquei confusa, não sei o que ela quer, sabe? Uau. Falhando tanto, e isso entra com uma psicopatia. Porque ela não se preocupou se aquela criança vai viver ou vai morrer, e ela também, ela não. Tanto faz. Para ela, tanto faz, né? Ela nutria, essa filha nutria a mãe como? Aí a gente entra no narcisismo. Ela nutria a mãe aceitando, achando que ela que estava maluca, que ela que por conta da gestação ficou estressada, que a mãe não falou nada daquilo, porque aí a mãe faz você achar isso. A pessoa narcisista, né, faz você achar isso. Não, não falei Sim. pra você. Foi pro seu bem, para você não ficar aqui e achar que as coisas são difíceis, não são, olha como você consegue. Ah, Uhum. sim. E aí na psicopatia, é onde ela não tá nem aí. Hoje, ela ainda está em acompanhamento comigo. Hoje, a mãe dela, para entrar numa parte mais de psicopatia, a mãe dela arrumou um diagnóstico para o pai dela. E a mãe dela quer, porque quer que ele faça uma cirurgia na cabeça. E aí, Ué, ela quer porque quer. E ele já tem uma certa idade, tudo. E eu falei: olha, seu pai não vai aguentar essa cirurgia, ela é muito grande. Eu falei assim: na verdade, a sua mãe não é que ela quer fazer a cirurgia para curá-lo. Na verdade, não é essa. né? Falei assim, ó, Sim. o diagnóstico que você me passou aqui não é cirurgia a primeira coisa que faz, é tratamento, tudo para depois, talvez, sim, né? E pense em cirurgia. Eu falei assim, quem é o médico? Porque a gente que trata pessoas que são vítimas de narcisista, a gente tem que pensar em tudo, em tudo. Na hora que ela me falou isso, eu já pensei, esse médico tá junto com a mãe. Certeza. Caramba. Parece coisa de filme, Uau. parece coisa de filme, mas Mas não, a... não é. Uau. E aí eu Gente. falei pra ela assim, ó, esse Porque médico, ela convence ele que o marido precisa? claro, totalmente. E eu ainda falei assim: você conhece o médico? Ah, conheço. Assim, ele é de confiança? Não, não é. Ele já fez algumas cirurgias aí em outras pessoas que deu até processo. Falei, então, ele já não é uma pessoa muito do caminho certo, né? Falei, vamos pensar. Né? Uhum. Seria interessante você ir em outro médico, levar esses exames, tal, não sei o quê, né? Eu sei que ela fez porque fez aí, como ela se meteu na estratégia da mãe. A mãe falou assim pra ela: tá bom, então a partir de agora quem vai cuidar do seu pai é você e eu não vou mexer uma palha pra cuidar dele. Ou seja, ela não pensou, vamos supor que não fosse uma pessoa narcisista, nem com psicopatia. Ela não pensou assim, não, vai, é verdade, né? Deixa eu ver uma outra opinião. Sim. Sim, Não, lógico. ela quer resolver o problema dela. Ela quer ter acesso lá à grana que o homem tem, que tá dividido entre os filhos, e que ela não quer que divida, né? Então ela quer já poder usar esse dinheiro. Sim. E é anos de casamento, é anos, não é de agora, né? O pessoal fala, isso acontece muito com um casamento de pessoa mais velha, casa com mais nova. Não, é anos de casamento, ela sempre foi assim, só que agora a filha tá percebendo. Você imagina Caramba. você perceber que a sua mãe, fora várias coisas, e ela traz muito psicopatia. Então, essa diferença é que os dois não têm empatia, só que o psicopata, ele realmente não tá nem aí se você vai ficar vivo ou não. Se você. Ele Uhum. te Tanto usa até um certo faz. ponto, né? A partir do momento que você não serve mais, ele Que te você não é mais elimina. útil? Descarta. O narcisista também faz isso, mas o descarte do psicopata é outro, né? O narcisista também te Ah, diz, sim. Sim. a partir do momento que você colocou limite e ele não conseguiu reverter esse limite, ele te descarta. Finge que você nem existe. Como se não existisse uma relação, nunca existiu uma relação. Aconteceu, tá acontecendo isso com uma outra cliente minha que descobriu a irmã narcisista. Uau. Conta Descobriu pra antes de gente. ir pra terapia. Aí ela viu um vídeo que ela viu um vídeo meu lá de algum corte lá também. Ela falou: Nossa, será que minha irmã é narcisista? Porque ela já descobriu a manipulação. Ela descobriu. E ela veio pra terapia, tudo e a gente começou a pegar pontos, falou assim, de fato, a sua irmã, ela é narcisista vulnerável. Ela é coitadinha, porque essa irmã dela que tá comigo, ela tem um bom emprego, ela tem um bom casamento, porque ela tinha que ter pena da Uhum. irmã, porque ela tem que pagar as contas da irmã, a coitadinha. Uhum. E aí, a hora que ela começou a perceber toda essa manipulação, que ela trouxe todo o processo dela, ela falou assim: vamos colocar limites agora. Então, vamos ter limites com essa pessoa.
E ela começou a pôr limite. Essa irmã, por exemplo, tinha a chave da casa dela e entrava a hora que queria. E não, você é casado, você Nossa, tem marido, você tem filho, não é assim, né? Vamos colocar limite. certo. Então ela não tem Uhum. mais a chave da sua casa. Ah, mas eu não consigo bancar de tirar. Eu falei, não precisa, você pode chamar o chaveiro e trocar todas as fechaduras. Olha que lindo. Né? Que fácil, né? Olha que bonito. Não precisa ir lá arrumar encrenca, porque tem que explicar. Não, não precisa. Aí ela fez isso. Daí a irmã já, ué, não consegui entrar na sua casa, não, precisei trocar, deu um problema. Ela falou, ah, mas eu fiz errado, dá uma desculpa. Eu falei, não, tá tudo certo, porque isso é uma forma de você se proteger. Você não precisa jogar já logo. Porque se você joga pro narcisista já, que você percebeu que ela é folgada, que ela é manipuladora, ela vai inverter o jogo. E se É. você tem uma empatia muito grande, porque vítimas de pessoas narcísicas. Você cai. Você cai. Claro. Claro que você, realmente, acho que eu tô exagerando, cara. E não, imagina que ela ia fazer isso. E aí, o que que aconteceu? A gente começou a colocar alguns limites. Ela tinha ansiedade, ela passava mal quando recebia, quando o celular tocava o toque da irmã, ela já passava mal. Já falei, não, vamos limpar esse Não. negócio. Falei, não, ela não tem controle sobre a sua vida, não mais. Falei, agora não tem mais. A hora que ela começou a colocar esse limite, o que que a irmã fez? Descartou. É, porque já não tem mais como usar. Não, aí ela falou, cara, eu não consigo acreditar que ela me descartou como se eu fosse nada. Eu falei assim, então, porque você teve a relação de irmã, você amou verdadeiramente. A sua irmã não. Porque o narcisista não ama, ele deseja ter posses. Filho, irmão, marido, trabalho de amigos, é posse, não é amor, não é confiança, não é consideração, não é posse. Ele tem que ter alguma coisa ali que nutra ele. A partir do momento que você não nutriu mais aquilo, ele descarta. Ele Tranquilo. sempre vai, ele sempre vai para o caminho do mal, né? Vamos dizer assim. Se ele quer, ele pode querer começar a ajudar pessoas pode ir por esse caminho? Pode. Só que não é genuíno. Ele ajuda Entendi. para ter plateia, para ter palco, Sim. né? Então, o que eu falo muito quando eu vou nos programas, tudo, quando eu falo, ó, tem muita, mas muita gente narcisista no alto escalão das religiões, todas, sem exceção. Ah, Tá imagino que sim. cheio. Eles ajudam? Ajudam. Mas eles querem a plateia, eles têm que estar no palco, você tem que fazer o que eles estão falando. Contesta. Eles te colocam medo, né? Te colocam culpa, Coloca medo. né? São grandes líderes, grandes gurus, eu converso muito com meu marido sobre isso. Eu falo assim, ó, a gente começa a estudar essas coisas, a gente começa a ficar meio descrente das pessoas, né? Claro que existem pessoas boas, óbvio que existe, mas a gente começa a perceber as pessoas que a gente achava que era boa, É. Uhum. fala assim, tem um negócio de manipulação ali, hein? E aí você fala, tem bastante. Você fala, só que aí que tá também, ó. A pessoa narcísica nem sempre, e a maioria das vezes isso não é sempre mesmo, ela é exagerada, ou ela é rude, ou ela é maldosa com os seguidores, vamos dizer assim. Ela não é. Ela vai ser com quem está convivendo com ela. Ah, tá. Fora, ela é muito legal, ela é maravilhosa, ela ajuda. Essa pessoa que vai para esse lado mais social, né? Ela ajuda, ela tira do corpo para dar para outra pessoa. Mas dentro de casa é outra história. É, tanto que se você for falar da pessoa para alguém, Ninguém fala, mas acredita. como assim? Imagina um amor de pessoa, Ninguém né? acredita. Eu tenho uma. Mas ela faz isso com seguidores, ela trata bem os seguidores porque tem interesse. Claro, Sim. claro, né? Porque o Claro. pessoal de casa geralmente não vai seguir a cartilha, né? Exato. Uhum. Por exemplo, eu tenho uma cliente também que ela descobriu a irmã dela, narcísica também. A irmã dela faz um monte de projeto social, um monte. Tá sempre, não tem tempo, tô sempre no projeto X, Y, Z, não sei o quê. Nananã. Dentro de casa, com o filho, é outra pessoa. Com o marido, é outra pessoa. Outra. Outra pessoa. E ela fala assim, Nossa. eu não consigo. E o pior, ela fala assim, exatamente isso que você falou, eu não consigo abrir os olhos das pessoas que estão na rua, porque ela é incrível. Ela é incrível. Exatamente. Sim. Aí eu ainda trouxe pra ela, assim, mas vamos lá, você precisa abrir os olhos das outras pessoas? Ela falou assim, porque me incomoda elas falando bem dela. Eu falei assim, eu sei que incomoda. Quando você sente, não tem aqueles memes?
Tem vários memes, eu acho engraçado da pessoa só olhando de um lado assim, tipo eu sentindo a energia da outra e sabendo que ela é maldosa. Muda. Aham. Ninguém percebe, só eu que sinto. Sim. Incomoda, claro que incomoda. Né? Você tá vendo que a pessoa não é aquilo. Mas você não precisa mostrar isso, porque uma hora, e isso acontece mesmo, uma hora ou outra o narcisista se entrega. Uma hora ele pisa na bola. Uma hora. Uhum. Mas às vezes as pessoas estão tão cegas que nem enxergam isso, né? Também, ó, o que que acontece com a pessoa? Vamos supor, um exemplo de uma outra cliente minha também. O irmão dela é narcísico, e aí e ele é narcisista violento, ele agride, só que é dentro de casa, né? Ele xinga, ele humilha o pai, humilha a mãe, humilha ela, é terrível. Aí a gente foi identificar o porquê. Vamos lá, a gente fala pra ela, vamos identificar se ele nasceu assim ou se ele se tornou assim por alguma coisa. Se for um traço, se ele identificar, ele pode aceitar a terapia. Não, o caso dele, ele nasceu assim, ele sempre foi uma criança ruim, maldosa, sempre foi. Ah, Tanto que ele, ó, pra você, já pega, né? Os crianças sentem ciúmes do irmão quando nasce, ok. Só que ele tentou sufocar ela de bebezinha. Não ah, aceitava, não aceitava. E quando a mãe chamou a atenção, porque aí a mãe chegou e viu, né? Quando a mãe chamou a atenção, ele falou pra ela, falou assim, não, eu não quero ela aqui. Ela não vai viver. Pequenininho, ele falou. Ou seja, se fosse uma criança que não tivesse a psicopatia, né, não tivesse o narcisismo ali, ele poderia se assustar e falar, nossa, não, não fiz por querer, sei lá, alguma coisa assim, né? Uma sim. criança Uhum. que tem Ele foi ciúme. sincero, né? Foi É. totalmente Não, ele foi, sincero. não, não vai ficar, não, não vai viver. E eles contam isso entre eles rindo, como se fosse normal. E eu falei pra ela, tá Hum, vendo? Normaliza, vocês normalizaram um comportamento que não é normal. Pode ser comum hoje de ver aí hum, relatos, mas não é normal isso, é. né? Não, E aí o caso dele, ele também, ele é muito legal na rua, todo mundo gosta dele, os vizinhos, todo mundo adora ele. Só que dentro de casa ele humilha todo mundo. Humilha todo mundo. E ela falou assim, cara, como é que eu vou falar? Como é que eu vou pedir ajuda? Como é que eu. Falei, bom, o ideal é que você saia de casa, né? Ela falou assim, mas e meus não, filhos? sim. É isso que eu ia te perguntar. A pessoa tem que se afastar, né? Porque não tem o que fazer. Quando é adolescente, criança, é mais complicado, né? Quando percebe. Eu tenho muitos seguidores lá nas postagens, principalmente quando eu coloco um videozinho engraçado para dar uma, né? Aham. Para comentar, tem gente que fala assim, ah, mas não tá contente, vai embora, não sei o quê, porque as regras da casa é dos pais. Eu concordo que se não tá contente, vai embora, mas não para uma criança de 10 anos, não para uma criança de 15, não para um adolescente de 17, vai que ainda não trabalha. A partir do momento que você Uhum. começou a trabalhar, você tem como pagar um aluguel, mesmo que seja num lugarzinho pequeno para você, e você escolhe entre tolerar isso, aí é uma escolha. Sim. Uhum. Então aí sim, você tem uma escolha. Talvez a pessoa não tenha consciência que ela tem essa escolha, porque foi criada num ambiente tóxico, mas ela tem essa escolha. Agora, você falar isso pra uma criança de 10 anos, ah, tá ruim, vai embora. Não é assim que funciona, né? É, não dá, né? É. Tem Mas, muito. cara, desculpa. Imagina, pode falar. Mas aí eu, como mãe, eu identifiquei que meu filho tem esse traço, ele nasceu assim. O que que eu preciso fazer? Psicólogo, Uhum. vai ter que passar em psicólogo, ele vai ter que tomar medicação, não, não tem outro caminho. Ou, uma coisa que eu gosto, aliás, tem outro caminho, né? Mas tem que ter o psicólogo e tem que ter a medicação. E ter alguma religião que faça sentido para vocês que não seja tão doutrinadora. Por exemplo, espírita, religiões que falam da espiritualidade, porque isso é uma coisa que é fato. Tem estudo sobre isso também. Pessoa narcisista, ela é muito carregada, ela é muito pesada. Energeticamente, ela abre muito campo. Vai ter encosto pra caramba atrás dela. E você imagina isso dentro de uma casa. A gente já É sabe que a horrível. gente já não anda sozinho, que tem tanto os mentor quanto os encostinhos que enchem nosso saco. Agora, você imagina uma pessoa que é vibração baixa, que tá sempre procurando um jeito de humilhar, de passar por cima do outro, de puxar o tapete. Ela tá sempre procurando. Então, ela tem ali uma galera já do mal. Tem um caso Sim. de uma moça que ela bastante vídeo na internet dela, mas eu não salvei o vídeo dela. É bem interessante. O filho dela tinha traços de psicopatia. Tinha identificado traços, não tinha diagnosticado nada, né? E ela era da Umbanda na época. E aí ela falou, meu, ok, eu vou tratar, vai para o psicólogo, mas eu vou levar ele pro centro e vai tomar passe, vai fazer as coisas que tem que fazer.
E o comportamento dele mudou bastante, segundo o relato dela, mudou muito o comportamento dele com relação às outras pessoas dentro de casa. Ele batia nela desde muito pequeno, ele já batia, né? Ele batia, Nossa, de machucar. Caramba. Por mais que o pai brigasse, ele ia pra cima, tudo. E até na época que eu vi o relato dela, eu ainda pensei, será que ele não tem TOD, né? Porque é o transtorno obsessivo, alguma coisa lá, eu sempre esqueço o D, o que que é, mas é um transtorno que a criança ela não pode ouvir a palavra não. Se ela ouvir a palavra não, ela se transforma. Adolescente, se transforma. Só que se você não tratar isso de pequeno, vai ter que ter medicação, vai ter que entrar ali, talvez ali um passe de vez em quando para tirar os encostinhos também é legal. Mas se você não tratar isso de pequeno, quando ele cresce, ele se torna um narcisista psicopata, porque o TOD, o adolescente ou a criança, ela não tem. Ela não tem regra, ela não tem limite. Ela pode fazer o que ela quer. Na cabeça dela, ela pode fazer o que ela quiser. Se der 5 minutos nela e ela quiser pular da varanda da sua casa, ela vai pular. E se você falar Incrível. não, se você falar não, ela vai virar o transtorno. A alimentação, caramba. nesse caso de transtornos, também ajuda muito. Porque Uhum. a gente está falando do corpo físico também e mental, né? Então, o glúten, lactose, nesses transtornos, normalmente, quando é um médico integrativo, corta tudo. Uhum. Então, tem muitos caminhos, mas assim, a medicação e o psicólogo é inevitável, tem que ter. Porque precisa acompanhar. O TOD que você falou é o transtorno opositor desafiador. Isso, isso Eu estava mesmo. procurando aqui. Perfeito. Porque ela não pode, ela, tá vendo? Ela não pode se sentir contrariada. Se ela se sentir Exato. contrariada, é o fim do mundo. E acaba mesmo. Então, ó, eu tive uma cliente que o filho dela xingava, eu não vou poder falar porque o YouTube vai. Mas os piores nomes que você imaginar, ele xingava a mãe dele. Quando ela falava, não. Uau. Uhum. Ah, eu quero jogar Hum, no seu celular. Eu falava, não, eu tô trabalhando. Nossa, mas ele descarregava. caramba. Ela chegou um dia e falou assim, Karen, eu tenho hora que eu tenho vontade de maiar ele na parede. Falei, eu entendo, falei pra ela, mas não pode, né? É uma Não verdade, não pode. pode. Ela falou assim, porque ele me desafia de um jeito. E o pai dele, ele falou assim, mas e o pai, né? Às vezes o pai consegue. Imagina, ele não tem medo do pai dele. Ele não tem medo. Mas aí, Uau. essa pessoa específica, o que ela fez para O conseguir? Porque era filho óleo, dela, né? É, medicação e terapia. Ele toma óleo de canabidiol, tem a dosagem dele lá. Eu até falei pra ela, falei assim, ó, ela queria que eu atendesse, mas eu não atendo adolescente. Então, eu vou indicar você para um psicólogo e você passa para um psicólogo, porque só quem pode medicar é o psicólogo, né? Então, Sim. aliás, é o psiquiatra, mas o psicólogo pode encaminhar também. Eu falei assim, ó, passa para um psicólogo, passa para um psiquiatra para ter a medicação e trata ele com medicação. E ela é do espiritismo, né? Ela é do Kardec. E leva ele para tomar passe. Eu falei assim, não descarte. Pode levar para tomar passe. E de fato, quando ele tomava, e ela falava, Karen, quando ele toma um passe lá, ele vem outra criança. Começou com criança, né? Agora ele já é adolescente. sim. Ela falou assim, é outra criança. Ela falou assim, teve uma vez, aí eu falei pra ela, tá vendo como a gente olha o físico, mas precisa olhar o energético? Esse relato que ela me deu até me arrepiou. Ela falou assim pra mim, Karen, ele chegou em casa, foi tomar banho e começou do nada. A gente não ouve essa música em casa. Ele começou a cantar a música de São Francisco, no chuveiro, do nada. Hum, E ela deixou. olha isso. Foi tomar banho, ele já tinha uns 12, 13 anos já nessa época. A hora que ele saiu do banheiro, ele me chamou no quarto dele, eu fui lá e ele começou a chorar, 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 mas eu nunca vi ele chorar daquele jeito, de dor, não de chorar de raiva, né? Eu falei, não, ela falou assim, cara, ele falou pra mim que ele não consegue explicar o ódio que ele sente de mim. Ele não consegue explicar. Caramba. Assim, principalmente quando ele fala assim, ele falou assim, mãe, quando você fala pra mim que eu não posso fazer alguma coisa, eu sinto um ódio tão grande com você que parece que você se transforma em outra pessoa. Eu não sei explicar e eu não quero mais sentir isso, ele falou pra ela. Diferente do Incrível. narcisista. Diferente do narcisista, é verdade. E aí ela pegou, aí ela, coitada, né? Imagina a mãe ouvir isso do filho. Mãe, exatamente. É, Destruiu ela ali também, ela chorou e ela falou, meu Deus, como que eu vou fazer pra te ajudar e tudo. E ele falou, não sei, ó, me arrepia só de contar essa história, porque quando ela me contou, eu falei assim, então, aí você vê como tem uma galera que tá influenciando. Ele tem uma mediunidade forte. Precisa olhar pra isso. Precisa.
Todas as pessoas, isso quando o pessoal entra com bipolaridade. Ah, a pessoa bipolar, ou aquela pessoa, tem um nome também que diagnostica com, quando ouve vozes, caramba, Esquizofrenia? Esquizofrênico? esquizofrenia. Quando é esquizofrênico, gente, vai olhar a espiritualidade. Essa pessoa tem uma mediunidade que, pelo amor de Deus, só que negligencia, não sabe, tem medo, às vezes é de uma outra religião que é preconceituosa com a outra. Vai ficar na medicação e não vai curar. Não vai, Sim. porque a Exatamente. medicação ela não vai curar, ela vai só amenizar o comportamento para você olhar para isso com mais calma. Ponto. Uhum. Né? Então, Qual é a quando. maior... Desculpa, Karen. Pode falar. Qual é a maior dificuldade das pessoas que convivem com narcisista de se afastar? Elas se sentem com medo, elas não acreditam, elas querem curar, né? Elas acreditam que vão resolver. A maioria acha que vai curar a pessoa, continuando ali. A maioria. Quando se trata de narcisista vulnerável, o traço vulnerável muito forte tem dó. Sim, Porque a pessoa narcisista vulnerável, ela de fato não tem nada. Ela depende dos outros. E ela só que ela quer viver nisso. Diferente de uma pessoa que não tem nada e quer sair. É uma coisa. Sim. Ela quer viver naquilo. Então a pessoa que tá junto tem dó. Fala, cara, se eu largar isso aqui, vai morrer de fome. Não vai ter nada. A pessoa que vive ali, ela entra no papel de salvadora, né? Na Exato. verdade, ali. Ela entra no papel de salvadora. E aí, claro, né? A gente não pode falar, não, larga, abandona e vai embora, porque aí gerar um monte de problema, né? Mas aí a gente Sim, começa a entrar com estratégia, porque você precisa ter uma estratégia na comunicação. Você começa a colocar limite. Então, ó, sim. eu vou te dar isso aqui, mas você vai ter que fazer tal coisa, você vai ter que ir, tem que começar a colocar limites ali para ela e tarefas, porque senão não vai, não desenvolve. Aliás, já não quer, né? Mas ó, a maior dificuldade é essa, Andréa, de você tem dó, ou você acredita que você vai mudar aquela pessoa. Que você que é o Sim. problema. Que você que tem que mudar o seu comportamento. Porque eu que sou difícil. Quantas clientes minhas aqui que eu atendi? Ai, Karen, mas eu sou difícil. Aí a maioria sabe o signo. Ah, eu sou de Áries também. sim. Eu sou Sempre de tem uma touro. desculpa. Aham. Eu sou de Mas touro. o narcisista normalmente faz você se sentir culpado por tudo, não faz? Claro. E quando a gente pega um narcisista intelectual? Ah, O sim, esse. intelectual é aquele que tem conhecimento, ele tem muito conhecimento, muito. É. E aí ele usa a favor dele, né, contra você. Então, por exemplo, vamos supor que seja um intelectual religioso. E aí você está conversando com uma pessoa que é espírita. Então aí você pega e É. fala, ai, nossa, você está tendo um comportamento que não é legal, não sei o que. Ele, não, 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 é você que está com encosto. É você que não está alinhado com a energia, com a frequência dos meus mentores, porque eu ando, já te manipulou. Você que é a culpada mesmo e você Você está. sempre. É Como que mais a gente comum se em homem protege? ou... É, Ah, desculpa. vai, vai. Como se Desculpa. Fique em A gente paz. adora interromper. Ah, eu a acho gente brinca. maravilhoso. Fala, pode perguntar. Quer perguntar primeiro, ideia? Tem mais homem ou mulher? Tipo, é equilibrado isso? Não, não é equilibrado. Olha, eu posso te dizer que, e aí dentro de tudo que a gente estuda, de tudo que eu atendo, tem mais mulher. Tem mais Caramba. mulher narcisista? Sério? E por que que tem mais mulher narcisista? Para piorar a situação, a gente ainda tem a parte de defesa. Então, não foi tratado lá atrás. Então, eu entro como defesa. Uma mulher narcisista, ela não é que ela nasceu, ela entra como defesa. Defesa do que Ah, passou na infância, do que sofreu abuso com o homem, por exemplo, de ter sofrido bullying. Você entra como uma defesa. Ó, eu vou entendi. te contar o que aconteceu comigo, a minha história. Antes, existe uma Karen antes do câncer e depois do câncer. É totalmente diferente. Antes do câncer, eu era CLT, trabalhava numa empresa, era diretora nessa empresa e tudo, e eu tinha os meus funcionários. Para eu chegar nesse cargo, passei por poucas e boas, né? Então, Uhum. humilhação, chefe narcisista que chegou ao ponto de me chamar de loira burra, na época eu tinha o cabelo mais claro. De loira burra na frente de todo mundo, todo abuso de poder, tudo que você imaginar eu passei até chegar naquele cargo. Quando eu cheguei naquele cargo, o que aconteceu? Claro. Claro que eu Até peguei ver. inconscientemente.
não era todo mundo, né? Mas algumas pessoas, eu falei assim: ah, eu sofri para chegar até aqui, vocês vão sofrer para subir também. Ah, Então, o narcisismo que existe em mim também veio como defesa e eu, como autodefesa, e eu descontei em alguém. Então, esses alguém que passou naquela fase comigo, com certeza me odeia até hoje. Claro, e eu entendo, Sim, tudo certo. sim. Porque não sim, foi fácil para eles. Mas aí eu entro como defesa de tudo que eu passei lá atrás até chegar onde eu cheguei. Então, Uhum. isso acontece, a gente, claro que olha para isso, aquilo que eu falei, o traço, a gente olha, a gente resolve. sim, O câncer ajudou para eu parar para olhar? Claro, né? Porque a gente toma um sustinho, né? sim. Opa, Opa, certeza. energia a mão e me puxa. Peraí, eu tenho uma missão aqui que eu já descobri. Deixa eu seguir essa missão aqui, ó. Depois você me puxa. Uhum. Então tem todo um processo que faz a gente. Eu nem sei se eu respondi sua questão, mas tem todo um processo que faz a gente olhar para isso, o traço, olhar para isso com mais calma. Hum. Pode perguntar a sua, Rê, antes que eu interrompa de Né, novo. é que eu ia perguntar para ela como que a gente se protege do narcisista. Estratégia na fala e na comunicação, sempre. Então, não adianta discutir com o narcisista. É, Se você discutir, você vai perder a discussão. Você precisa ter argumento. Se você tem argumentação, você discute. Se não, nem entra na discussão. Porque tudo que você falar, ele vai virar contra você. Tudo. Qualquer coisa que você. Ah, porque você fez isso. Não, mas você também fez isso. Ele Uhum. vai virar contra você. E a estratégia de perceber, a gente percebe, a gente sente o nosso corpo, ele tá falando com a gente sente que a pessoa tá manipulando, a gente não quer aceitar, mas a gente sente. Pior ainda quando é um familiar ou um relacionamento amoroso de muito tempo, né? Um casamento longo. sim, Aí que a gente, nossa, aí que a gente finge que não vê mesmo. Mas a estratégia é para você se blindar. Se não dá, Karen, para eu sair dessa relação. Eu tenho clientes que estão numa relação com pessoas narcisistas que não dá para sair agora porque ela é dependente financeira. Como que vai sair agora? Não vai dar. Uhum. Vai ter que se sim. estruturar, vai ter que não dar munição para essa pessoa, máximo que você conseguir, porque você convivendo é mais difícil dentro da mesma casa. Então, não saber seus projetos, não saber da sua vida, máximo que você conseguir não falar, melhor. Não dê Sim. munição para ela, porque o que você fizer da sua vida, ela vai arrumar um jeito de diminuir você e fazer você ou Não vale nada, né? desistir, não ir para frente, não, isso aí não vai. Uhum. Isso é uma Te coloca um estratégia. monte de empecilhos ali, né, para você não Sim, fazer. por exemplo, aconteceu com uma cliente minha também. Ela estava num projeto, ela é terapeuta, ela estava num projeto, nossa, ia ser muito bom para ela. E eu falei, não fala nada pro teu marido. Falei, pra ela, não fala nada, vai fazendo até, vai segurando. Falei, não fala nada, você não depende dele para isso agora. Então vai embora, vai fazer. Ele saía para trabalhar, ela saía para resolver o negócio do projeto, não precisava saber de nada. Sabia que ela estava saindo, resolvendo as coisas, não sabia o que era. Pois um belo de um dia ela estava tão empolgada, e eu entendo, porque, né, você tá ali morando com a pessoa, né? Ela estava Sim. muito Quer contar para empolgada, todo mundo, você tá feliz? né? Você tá feliz. Ela estava toda empolgada que o negócio ia acontecer. E aí ela virou para ele e falou assim: Ah, você não sabe, olha que legal que aconteceu, né? Hum, Contou. Eita, hum. Ele só virou para ela e falou assim: E você acha que alguém vai? Era uma palestra, né? E você acha que alguém vai só para ouvir vocês falarem isso, 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 isso? Nossa, acabou, né? Ah, quando ela veio falar pra mim, aí eu falei: Ah, eu entendo você. Eu falei pra ela, mas não era pra você falar. Falasse depois que exatamente. você fez a palestra, Falasse depois, ia ser de dia, ele nem ia perceber. Ai, beleza. né? Tava tudo perfeito. Uhum. Aí ela falou assim: Nossa, cara, ele me jogou um balde de água fria. Eu falei: Claro, porque ele sabe que a hora que você começar a fazer dinheiro com isso, ele sabe que você vai dar um jeito na sua vida. Então Ah, ele vai. vai diminuir. Ela fez a palestra, não foi tão assim como ela esperava, porque a energia baixou, ela também se fechou, né? Todo esse processo, mas ela fez. Sim, Foi bom pra ela, ela sentiu como é que é legal, tal, não sei o quê. Falei, agora você aprendeu que não fala nada. Isso serve pra marido, pra mãe, pra irmão, pra pai, pra amigo. Você pra sentiu, seu tudo. corpo sentiu. Seu corpo sente, ele fala. Ouça o seu corpo, não fala nada. Boca que use, fique quieta pra não, porque a pessoa vai falar alguma coisa que vai acabar com o seu projeto, com a sua autoestima. E também tem a pedra cinza. Que a pedra cinza, ela é mais forte, ela é mais pesada de fazer quando você não tem acompanhamento. Precisa estar.
Por quê? A pedra cinza é você se tornar uma pedra cinza diante dessa pessoa. Você não tem reação nenhuma. Nada. Nossa, é Aham. difícil, hein, Karen? Muito. Convivendo com a pessoa, Karen. Muito difícil. Caramba. É muito difícil. É você ficar, a pessoa fala e enche teu saco e não sei o que, e você tá lá. Por dentro, você tá se comendo, você quer, né? Mas você Uhum. não esboça uma reação. É difícil. E aí, por que que é mais fácil quando tá em acompanhamento? Porque você joga tudo na terapia. Você fala, falou isso? Exatamente. No meu caso Você aqui, tem, você tem uma válvula de escape, você tem, peraí, eu isso. vou soltar ali. Aqui não. No meu caso aqui, eu deixo o WhatsApp liberado. Então, eu falo, ó, se você for fazer a pedra cinza, que seja de madrugada, não importa. Solta. Manda áudio, solta. Eu não vou te ouvir de madrugada, mas solta. Porque senão você vai ficar pensando, pensando, aí o pensamento, o nosso pensamento, ele cresce de um jeito que você entra naquilo e você não consegue mais sair depois. E aí você vai querer reagir. Uhum. A hora que você reage, a pessoa, por dentro, a pessoa já tá rindo na hora que você reage. Não, ela já ganhou. Ela já Sim. ganhou. Ela já se sente que ganhou. Exato. E ela fala assim, ah, era isso que eu queria. Deixa agora aí se esbulhar, né? Se esbulhar na fala dela. Então fala comigo primeiro, solta áudio, mesmo você sabendo que eu não vou te responder na hora, pra você se liberar. Depois, na hora que eu ouvir, a gente alinha tudo bonitinho. Porque, de fato, é difícil mesmo. A pedra cinza, por mais que seja uma das ferramentas que a maioria das pessoas que trabalham com narcisismo fala, é a mais difícil de fazer. Porque você tá convivendo com a Uhum. pessoa ali, ó, 24 horas. Exatamente. É, Tem que E exato. é muito, e é muito interessante que você está dando os exemplos, e eu estou reconhecendo em mim, eu estou reconhecendo nas pessoas à minha volta. É muito interessante, né? Muito, Todos muito. nós temos, né? todos, Sim, todos. sim. Todos Todos nós. Então, temos. realmente é só com a convivência para você perceber, opa, tem alguma coisa esquisita aqui, É demais. O que é problema Demais. demais. é Quando tá demais. muito, né? Porque Me todos fala nós. uma. Pode falar, depois eu falo, que eu queria Não, te perguntar duas coisas. pode. Assim, um exemplo da pessoa para estar no relacionamento, eu não sei se aí o narcisismo entra, acho que sim. Ou o narcisista ele é muito julgador, ó, muito julgador, ele julga todo mundo é ruim, né? Não Então, presta. todo mundo é ruim, deduz tudo, entendeu? Nem conhece o fulano que passou ali, ele já está deduzindo a vida dele inteira. E tem também aquela questão de, por exemplo, dentro do relacionamento, se a pessoa fica doente ali, o companheiro, companheira da pessoa fica doente, é, é como se ele se sentisse bem de ver aquela pessoa doente. Uhum. Isso entra dentro Sim. do narcisismo? E quando se sente bem de ver aquela pessoa doente, entra na psicopatia. Não, assim, tipo assim, disfarça. Ou Sim. senão até te abandona. Tipo, você tá ali Ou, passando mal, eu vou ali fazer um negócio e já volto. sim, entra com Você- narcisismo. Porque a pessoa, uma aqui, vamos lá, é narcísico, a gente consegue entender de onde vem. Talvez, depende muito de vários comportamentos, talvez seja traço e não seja transtorno. Vou dar transtorno. um exemplo. Vou Uhum. dar um exemplo de uma cliente minha que o pai dela tem um transtorno, tem um traço narcísico muito forte. Uhum. Ele não consegue, ele não consegue socorrer as pessoas, ele não consegue. Vou dar um exemplo. Uhum. A mãe dele, ele morava com a mãe dele, e aí a mãe dele caiu, ela machucou o ombro, ela caiu, ela escorregou, caiu de lado, assim, era uma senhora já, e ela machucou o ombro, e ele ouviu o barulho, mas não foi ver. Ele travou. Aí, isso ele contando, isso ele conseguiu contar para a filha. Então eu falei, ele tem um traço, porque ele consegue falar sobre, porque ele poderia falar, não, não vi nada, imagina, quase morreu lá, nem vi. Então Uhum. ele ouviu o barulho, ele sabia que ela tinha caído, porque ela gritou, falou alguma coisa, que doeu, né? E ele não foi ver, ele travou. Deu assim alguns minutos, alguns segundos, ele levantou e foi lá olhar, e ele foi rindo olhar o que tinha que acontecer. Nossa, o que que aconteceu? Nossa, sabe, rindo. E ela, Aham. Sim. eu caí aqui, machuquei, não sei o que, né? Ele demorou para levantar ela,
porque ele não tinha reação, ele não sabia o que fazer. Aí a outra irmã dele, que morava próximo, que ouviu o barulho, já estava chegando e viu a situação e falou: faz alguma coisa, não sei o quê. Daí ele acordou. Isso foi o que É. ele conseguiu explicar para minha cliente, né? Falei, então, ele tem um traço narcísico, mas vem de algum trauma que aí vai ser difícil você descobrir. Falei, mas provavelmente ele é uma pessoa que ele não lida com morte, ele não sabe lidar com morte, ele não sabe lidar com pessoas se machucando, ele não sabe lidar com isso quando é dentro da família. Por quê dentro da família? Porque ele trabalhou antes de ele se aposentar, tudo ele trabalhou em hospital. Então ele Ah, sabia socorrer. sim, Caramba. E aí caramba. isso entra como um traço, isso bloqueia ele, é uma forma dele se proteger de alguma coisa. Eu falei pra ela, tem alguma coisa na infância aí que ele passou que tem relação dentro da família. Então, talvez ele foi ajudar e alguém falou que ele não deveria, sei lá, alguma coisa do tipo que traumatizou ele. Então, ele não consegue, ele vai rindo, não é porque ele tá gostando de ver a pessoa caída, é porque ele não sabe lidar com aquilo. Mas é um traço. Hum, Agora, entendi. agora a gente volta para uma pessoa. Eu presenciei muito isso quando eu estava fazendo tratamento do câncer. Nem assim eu ficava quieta, né? Porque eu queria ficar quieta no meu canto para fazer minha químio lá, né? Mas eu ficava analisando os É. outros, eu ficava observando, não tinha nada para fazer, né? Cuidando da vida dos outros. É. E eu vi muitos casais aonde a mulher chegava lá para fazer o tratamento e o marido, você é muito devagar, não sei o quê, só chamando a atenção. E eu falava, nossa, como que essa mulher vai fazer, meu Deus do céu? E também pessoas que levavam o paciente lá para fazer químio e saía conversando com outra pessoa, com outra mulher e ia embora. E tudo bem. Vamos marcar um rolê. E assim, não foi todo mundo, não tá nem aí. Porque assim, onde eu fiz o tratamento foi no SUS, então é uma galera para fazer aquilo, né? Eu não fiz um particular, na época eu não tinha convênio, então fiz tudo pelo SUS. Então eu ficava só observando, assim, falei, nossa, né, meu, caramba, a pessoa passando por um processo desse pesado, ainda tem uma pessoa sem paciência, e não era só marido, às vezes era filho que levava também, não tinha paciência nenhuma. Claro que eu estava analisando de fora, né? Porque quem é aquela pessoa na família? A gente não sabe também. Uhum. Se aquela pessoa que está no processo do câncer foi a narcisista lá atrás? Ninguém vai querer cuidar. Ninguém vai querer. Ah, sim, Exatamente. exato, tem isso também. E quem olha de fora fica inconformado, mas ninguém vai querer cuidar. Eu É, falo, não sabe. eu falei isso para essa minha cliente que tá com a mãe que quer internar o pai lá, né? Que quer que ele faça a cirurgia. Eu falei, olha. O problema disso tudo não é agora se ela vai fazer essa cirurgia, se ela não vai, se vocês vão conseguir se intrometer nisso ou não. O problema não é isso. O problema é quando ela precisar. Porque Uhum. todo mundo ao redor, tirando a família, vizinho, amigo, todo mundo adora ela. E aí vocês vão querer cuidar dela? Vocês não vão querer. Exato. Nossa. E E aí quem eu olhar de fora vai falar que eles são ruins. julgamento. Vai pegar o julgamento. Nossa, que absurdo. Eu falo isso muito. Não compra a briga dos outros. De ninguém. Você não sabe o que aconteceu ali dentro daquela casa. Não compra. Exato. Por muito tempo eu fiz um projeto, eu participei de um projeto que ia em asilo, visitar os idosos, fazer um dia mais tranquilo para eles, tudo. Era incrível. Todos os idosos que eu ficava junto, porque várias pessoas, né? Você escolhe um ali para ficar junto. Todos os idosinhos que eu fiquei juntos eram pessoas que tinham traços, vou dizer que foi traço, né? Porque a gente não diagnostica ali, narcísico e a família abandonou lá. Não vai cuidar. A maioria dos idosinhos que eu ficava ali, que eu dava comida, né, teve um que foi o que me marcou mais, ele não falava, ele teve um derrame, ele teve vários derrames, ele teve um último muito forte, ele não falava e ele não andava, mas ele sentava, ele olhava com cara de bravo para todo mundo, ele era mal-humorado, né? É. E sobrou ele para mim, eu falei assim, só podia, né, claro. Ah, o mais emburrado pra cara, hein? Vamos lá, daí eu Quer fui dizer, a lá. pessoa que nasce narcisista, mesmo no asilo, ela continua. Opa, claro. Aí Não eu vai mudar, né? Como eu fiquei com o mais emburrado lá, né? E eu toda, ai, aí, fulaninho, falava o nome dele, como é que o senhor tá? Eu sabia que ele não falava, ele só olhava assim, ele não, nada, ele só olhava feio pra mim. Falei, bom, agora é a hora de comer as coisinhas. Ele também não comia sozinho, né? Tinha que dar na boca dele. Eu fiquei, caramba, né, meu? O que será que esse homem fez? Porque eu já tava ligeira já. Eu falei, o que será, pensando, o que será que esse homem fez, né, meu? E tudo bem, emburrado, nada de conversa, não sei o quê. Aí chegou uma hora que eu peguei na mão dele. Ele ficava, né, todo fechado, assim. Aí eu peguei na mão dele, falei o nome dele, olhei de baixo pra cima, assim, pra ele, assim.
Falei, o senhor quer mais alguma coisa? O senhor quer comer mais alguma coisa? Tem fruta, não sei o quê. Aí o olho dele encheu de lágrimas, daí eu pensei, não posso chorar também, porque eu não sei qual que é o negócio, né? Vou segurar. Aham. Aí o olho dele encheu de lágrimas assim, aí ele só balançou a cabeça assim. Falei, então tá, então eu vou deixar o senhor quietinho e vou lá com os seus amiguinhos, tá? Beleza. Deixei ele lá quietinho no canto dele lá. Eu vi que ele ficou triste, assim, chorou um pouquinho, mas depois passou. Aí eu fui conversar com a moça que cuida, né, de todos ali. Por que aconteceu com o senhorzinho fulano de tal? Tava assim, Karen, o processo dele é muito complicado. Se você vê de fora, você fica revoltada. Porque eu perguntei, né? Os parentes vêm, porque ele chorou. Uhum. Normalmente, quando o idoso chora, quando a gente encosta em algum ponto assim, ele chora porque não tem visita, normalmente. Então ele não tem Uhum. esse acolhimento, né? Eu falei, tem os parentes dele vêm e tal. Aí ela me contou que ele batia nos quatro filhos dele e na esposa praticamente todo dia. Todo dia. Caramba. Nossa, Porque ele É, não bebia, tem como. ele é. bebia muito. Quem que vai querer? Ninguém vai querer. Ele bebia muito, tinha todos os problemas lá, tal, não sei o que, né? E ele na rua, aí ela falou, na vizinhança, ele ajudava todo mundo, ele tirava o gás dele para dar pro vizinho, mas a família ficava sem gás, né? Ah, A roupa dos filhos para dar pro fulano que tava sem roupa lá não sei na onde, ele ajudava todo mundo. Então todo mundo gostava dele, sabia que ele era difícil, mas todo mundo gostava dele. Mas dentro de casa, e aí ele teve o primeiro derrame, os filhos já estavam adultos, e uma filha cuidou dele. Aí ele melhorou tudo, não sei o quê. Ele agrediu essa filha. Os outros filhos já tinham saído de casa. Nossa, Ele agrediu que essa nossa. loucura. filha e agrediu a mãe de novo. Aí ele teve, passou-se o tempo, ela ficou muito puta. Eu acredito que a menina ficou muito puta da vida, né? Pô, tô ajudando, o cara ainda vem me bater. Passou-se os anos, acho que um ano depois, parece que ele teve outro derrame, daí ela não cuidou. Falou, não vou cuidar. A mãe cuidou, porque tá ali, a esposa, né? Cuidou, tal. Aí ele teve um outro derrame, aí ele paralisou tudo. Falou, aí não dá, porque ela já é idosa, não dá pra ficar carregando, dando banho. Aí colocou no Sim. asilo. Colocando no asilo, a esposa ia visitar, ela falou, ó, a esposa dele veio visitar ele até pouco tempo atrás, agora ela não vem mais. Falei assim, infelizmente, a gente compreende, mas quem tá de É. Sim, fora, quem tá de fora não sabe, a situação vai julgar. Ah, abandonaram, exatamente. manda Quem civil. está de fora e É. não é narcisista vai ajudar. Que é o caso delas ali. Porque as meninas, elas falam, né? Elas falam assim, cara, a gente sabe a história de cada um, a gente sabe que ninguém aqui foi santo, ninguém, nem a gente é santo, Uhum. mas a gente é Sim. paga para isso. Então a gente faz com cuidado, com amor, a gente cuida, né? Tem toda uma vigilância, todo negócio. Eu falei assim, então, ainda bem que existe vocês que não conviveu com eles. Exatamente. Exato, porque Porque quem ia cuidar, né? se convivesse, não ia cuidar, não ia. Então eu vivo falando isso, não compre brigas do ah, é porque o vizinho, ah, porque a minha vizinha tá sozinha no Natal, no Ano Novo, você coitada. Você não sabe. Você não sabe Não por tem quê, pra né? saber. Se você quiser, você pode trazer pra dentro da sua casa, deixar ela passar o Natal Novo com você, não tem problema nenhum. Mas não Isso, entra nessa briga, porque não julga, porque você não sabe o que aconteceu ali dentro. Pode ser que ela tenha sido uma péssima mãe com relação a isso tudo que eu trouxe, né, narcisismo e tudo. Como também pode ser que os filhos também não tá nem aí e foi embora, também pode ser. Sim. Mas e é essa mulher dele, quando ela ia visitar ele tratava ela bem lá? Ou Não, ela ele não queria nem sair parou? da cama, porque ele saía, né? Ele saía pra cadeira, ele não queria nem sair do quarto, nada. Ah, ela parou, ela falou, bom, Ah, ele não queria ver. não. Ah, tá, entendi. Ela ia até o quarto, tudo, ele fechava a cara, ele não olhava, né? Ficava lá assim, ela me explicando, eu falei, escolhas. Ele teve, Escolhas. né? Então, eu sei que assim, quando a gente traz, tem muitas. Uma coisa que é importante também falar é assim, ó, na terapia a gente aprende que tem que perdoar pai e mãe, tatati, tatatá, né? Que na constelação a gente tem que honrar pai e mãe, que tem todas Uhum. nas religiões também, que a gente não pode, porque eles deram a vida. Isso é lindo e maravilhoso, desde que não seja pais narcisistas. É lindo e maravilhoso É mesmo. assim. A hora que a gente pega pessoas que teve pais que são narcisistas e que fizeram o que fizeram e ainda exige que seja cuidado, querido, não adianta entrar É com essa. mais difícil, né? Não adianta. Porque assim, na verdade, o perdão não vai ser com relação ao pai e à mãe, vai ser o auto-perdão da pessoa, que é o mais difícil, né? Exato, Exatamente. exato. Isso que eu ia falar, né? A pessoa vai ter que se auto-perdoar por ter aceitado muita coisa até muito tarde, enfim, por um monte de coisa.
E depois, aí sim, ok, eu perdoo meu pai e minha mãe, porque eles são assim, não vão mudar, mas não quer dizer também que eu tenho que ficar lá Com tomando. eles, né? Não tem necessidade. Quando a gente fala de pai e mãe narcísico, até mesmo psicopata, se a gente for falar mesmo aqui, vai só tragédia, né? Porque a gente começa a ver umas coisas e fala, não, isso aí é psicopatia, narcisismo. Isso com as coisas mais graves, mas também tem pequenos detalhes que a gente entra em narcisismo, por exemplo, dentro de uma relação onde o outro, vamos supor, nós aqui, a gente ri, fala Hum, alto, não sei o quê, né, lá, pela linguagem do corpo, é a gente que quer chamar atenção, né? Quando ri, fala alto, né. Aí a gente tá numa sim. rede social, todo mundo conversando, aí você É. tá namorando, a Renata tá namorando alguém que vira pra ela e fala assim, viu, você tá rindo muito alto, para, você tá chamando muita Hum. atenção. Isso entra como narcisismo, porque pra ele é ruim você chamar atenção. Ele não, Ah, Uhum. sim. ele tem que chamar atenção. Ele que tem que chamar. Tem pequenos detalhes que a gente pega que você vê, ou a própria mulher também, tem mulheres que são narcisistas que vão falar, olha, não, você não pode ter, uma coisa que a gente sempre pega, não pode ter amizade com homem nem com mulher. Ai, gente, menos, né? É Não, você não menos. Que pode, loucura. é homem, tudo bem, você dá carona para alguém do trabalho, sendo casado é uma coisa. Ter amizade, né? Conversar, aí você não pode conversar com fulano de tal porque ela, sei lá, dá em cima de todo mundo. A mulher narcisista. Ela acha, ela não tem certeza. Uhum. Foi o que você Uhum. falou. E quando o narcisista cria a situação? Ele cria muitas. Aí o cara, não, mas é só amiga do trabalho, eu cumprimentei. Não, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque aquilo outro, porque eu conheço, porque isso, porque você vai dar em cima, pode esperar. A mulher tá aprontando. E ela tá projetando no cara É porque normalmente eles traem, né? pra Narcisista sempre caramba. se atraindo, Pra caramba. né? Porque ele precisa provar pra ele e o narcisista não tem autoestima. É baixa autoestima. Por isso que ele precisa diminuir o outro. Então ele precisa provar Sim, pra ele que ele é o cara, que ele é muito bom. Sim. para Voltando ele lá, se sentir bem, né? Para ele se sentir bem. claro, ele tem. Quer dizer, ele não se sente. Não é que ele se sente bem, ele enaltece o ego, né? Ah, todo mundo me quer, todo mundo, né? Nossa, eu Uhum. sou É. maravilhosa, eu Você sou acha? ele se acha. Só, voltando um pouco, você falou, tem mais homem ou mulher? Que eu falei, tem mais mulher por conta da defesa. Que foi aquilo que eu falei, né? Você responde sua questão lá atrás. Só que a maioria, não são todos, mas a maioria é o traço. Desvio de comportamento tem mais homens. Ah, o desvio de comportamento tem mais homens. Ah, tá. O traço é mais mulheres. O traço é mais mulheres. A gente entra como, mulher, por exemplo, mãe narcisista. Aquela mãe que é super rígida e tem em casa com o pai molão, né? Ausente, que não faz nada e tá tudo certo. Joga nas costas da mulher. Como defesa, ela vai ter o traço narcísico. Ela vai mandar, ela vai ser masculina, ela vai ser yang. Ela vai falar que Sim, funciona, se não for assim, não tá bom. É uma defesa. sim, sim, é verdade. Né? Eu coloquei um vídeo uma E, vez da mãe narcisista, mas a maioria dos comentários mas a maioria das mulheres dos anos 60, 80, 60, 70 e 80 são assim. Pega lá como é que era antigamente pra você ver. Claro que vai ser. Sobrou uhum. Aham. pra elas, né? Então, Não tinha jeito, né? não tinha jeito. Elas tinham que suprir a necessidade do marido que elas eram obrigadas, e não tinha conversa, antigamente tinha conversa, né? Que nem a gente fala Não assim, tinha. não tô afim, não me enche o saco. A gente pode falar isso hoje. Não tinha isso, imagina. É, Tinha que cuidar dos filhos, cuidar da casa, administrar o dinheiro. Isso quando o homem levava o dinheiro para casa, que muitas vezes não levava. É claro que ela vai sim, ser controladora, que ela vai ter o traço narcísico mais elevado, porque vai ter que ser do jeito dela, porque ela é a mulher que vale a pena, porque ela fez tudo isso. Quando o filho arruma uma outra mulher ou casa, aquela mulher não presta. Mas claro que vai ser assim. sim. Uhum. E como você chegou nesse caminho, Karen? Foi depois do câncer que você começou a fazer esse trabalho? Ou foi antes? Porque você falou que tinha uma empresa. Sim, conta um pouquinho É, da sua história. antes do câncer, eu trabalhei em vários lugares. Aí o último trabalho que eu tive foi como diretora numa empresa, diretora financeira, que eu detestava. Totalmente de exatas, nunca gostei de exatas e consegui chegar Ah, lá. aham. Aí, numa pós-graduação minha de gestão de negócios, eu tive uma professora, Yaeko, o nome dela, maravilhosa. E ela falava umas coisas na aula que eu ficava assim, meu Deus, essa mulher é maravilhosa, eu vou ser que nem ela. Nossa, como essa mulher é Aham. incrível. Eu achava ela maravilhosa.
E aí ela era de humanas. Ela era gestão de pessoas, ela dava aula de gestão de pessoas. E ela falava uns negócios que eu falava, meu, mas faz muito sentido isso. Sabe quando você começa, meu, mas é isso, isso. Ela falava umas coisas totalmente fora do RH, assim, não tinha nada a ver, né? Era outra. Uhum. Aí eu cheguei nela e falei assim, e aí, como é que eu faço para pelo menos ser um pouquinho, assim, ó, um negocinho, Aham. desse caminho que você está seguindo, que você faz, né, há muitos anos? Ela falou assim, ela falou assim, fui estudar isso, eu sempre gostei e tal. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei assim, não, eu preciso olhar para isso. E o meu marido fez essa pós-graduação junto comigo. E eu falei para ele, eu já conhecia a escola da Cristina Carga. Eu falei assim, eu vou entrar lá para ver os cursos, vamos ver. Aí eu vi lá psicanálise, não sei o que, eu falei, vou fazer esse curso. Ele falou assim, sério, você vai fazer? Eu falei, vou. Ele, vou fazer também. Eu falei, então tá. Os dois fizeram psicanálise. Os dois fizeram tudo lá. Uhum. E aí quando a gente Uhum. entrou na psicanálise lá, nossa, sabe quando você descobre pra você outro universo? Eu falei, nossa, eu não acredito que eu demorei tanto tempo para descobrir a Que psicanálise. legal. Eu sempre fui péssima na faculdade, eu fiquei de DP da DP da DP, passei assim, É. nossa senhora, nunca gostei de estudar também. Na pós-graduação, eu tirava nota boa na parte de humanas, claro, quando era exatas, eu tinha que dar uma coladinha no marido, porque ele é de exatas, né? Então, para passar ali em tudo, todos os cursos que eu fiz que eram de exatas, eu sempre me dei mal. Na psicanálise, eu tirava 10 em tudo. Eu falei, não é possível. Sem me esforçar muito, eu falei, não, não é possível, por que que eu não fui para esse caminho antes? E quando eu era mais nova, muito mais nova, na adolescência, e a gente descobre, né, como a gente é na adolescência, na infância, como era pra gente ser hoje, né? Com a carreira. Sim. Aham. Eu era a amiga que aconselhava, eu era a amiga Olha, que fazia os banhos de erva para as amigas, que receitava chá. Eu era essa amiga, né? Que que falava, ó, incrível. coloca uma fonte, sem ter muito conhecimento, falava, coloca uma fonte de água na frente da sua casa, não sei o quê. Eu era essa amiga. O Uhum. namoradinho traía, eu ia lá e falava, não, deixa ele, se ele te traiu, é porque ele te merece. Não, deixa, vai para outro canto. Eu era essa amiga, a amiga que Hum. acolhia. Na infância, ó, na época de criança, dos meus primos, eu era a mais velha de quem convivia ali, né? Que eram vários primos, mas os que mais conviviam ali, eu era a mais velha. Um deles aprendeu a ler e escrever antes de entrar na escola, porque eu dava aulinha de Que lousinha. barato isso. Ah, que legal. Que Eu era a barato. pessoa que ensinava e que estava sempre ali tentando acolher, ai, tadinho, tá chorando, machucou. Era essa prima. E era essa amiga também. E fui Uhum. para exatas, que não tinha nada a ver, mas é aquela cabeça, né? De, não, eu preciso fazer dinheiro. Fazer dinheiro é em exatas, né? Então vamos para finanças. Profissão que dá dinheiro. Alguma profissão que É. dá dinheiro. Vamos para finanças, vamos fazer acontecer. Sempre detestei. E aí a minha mãe, uma época, quando eu era adolescente, falou assim, por que você não faz psicologia? Daí eu falei, não, que psicologia? Você acha? Eu vou ficar ouvindo esse povo lamentando na minha cabeça, não tenho paciência, não. Mal sabia, né? Engraçado, né? Você vê, daí quando. E a única coisa que minha mãe, ela é enfermeira, né? A única coisa que ela falava pra mim é assim: não vai pra área da saúde, de hospital, porque é Ah, muito desgastante, não sei o quê. Falei, psicologia, eu já pensei, saúde, não vou, né? Então, vou para outro é. canto. Eis que aí eu saí desse emprego de diretoria que eu tinha, saí também. Os donos eram extremamente narcísicos e era um abuso atrás do outro, moral que a gente passava, todo mundo. Uhum. Tanto a diretoria passava, quanto os subordinados, todos passavam por abuso. A gente faziam com a gente, era um inferno. Eu saí de lá, eu já estava fazendo o curso de psicanálise, eu saí de lá e falei assim, quer saber, vou fazer o curso de psicanálise e vou ver no que vai dar. Vamos ver. Aí fazendo o curso de psicanálise, um ano não, meses de curso, a gente foi viajar, e aí eu fazendo o autoexame do nada, nunca fiz. Eu lá assim, Uhum. deitada lá fazendo assim. Ué, tem um negócio aqui. Aí peguei e mostrei pro meu esposo, falou, tem um negócio que você tá sentindo, não sei o que. Ele falou, nossa, que estranho, não sei o que. Eu falei assim, quando a gente voltar de viagem, eu faço os exames, daí eu vejo. E fui terminar de viajar, nem fiquei preocupada. Uhum. Uhum. Aí cheguei, fiz os exames, tudo que tinha que fazer, e tal, não sei o que. O médico na época que fez o exame pra mim falou assim, cara, eu não manjo de mama, mas é um nódulo aí você precisa ver. E tá grande. Eu falei, beleza. Aí fui, fiz os exames, tudo, fiz toda a parte do que tinha que fazer a biópsia e tal, e aí saiu o resultado. Quando saiu o resultado, eu ainda estava no curso, mas eu já tinha sentido que tinha alguma coisa. Falei, é alguma coisa.
E fiquei na minha, né? Não falei nada. Não falei nada. Eu morava com a minha mãe ainda na época, não falei nada também. A gente tava namorando ainda. Eu falei, vamos ver. Aí chegou lá na biópsia, a médica falou, ó, é câncer, é maligno e já tá do tamanho de uma laranja, já tá com 8 centímetros. Caramba. Nossa. E eu sentia mesmo, assim, eu passava a mão aqui em cima, assim, eu sentia a pontinha dele, assim, sabe? Tava ficando até meio vermelhinho já na pele. Ah, aí eu peguei, eu não tive uma reação de tipo, nossa, meu Deus, meu mundo acabou, não tive. Porque parece que quando eu pensei é alguma coisa, parece que alguma coisa já falou, ó, fica tranquilo que é alguma coisa e é isso aí. Mais ou menos isso, sabe? Uhum. Aham, Aham. aham. Aí eu olhei pra ela e falei assim, tá, e aí? Vou fazer o quê com essa informação? Ela falou assim, nós vamos fazer o tratamento, vai ter que começar ontem o tratamento porque já tá avançado e é perigoso ter metástase. Eu falei, tá bom. E quem tava na recepção era o meu marido, né? Na época era namorado. Aí eu pensei, como é que eu vou falar pra ele agora? Puta merda, como é que eu vou falar pra minha mãe, pra minha avó, pro meu pai? Fiquei Uhum, pensando nisso, né? Nem fiquei preocupada uhum. comigo, né? Porque eu já tinha aceitado já. Aí eu saí da sala e falei assim, o que que é? Eu falei assim, então, eu vou precisar subir, conversar com o assistente social lá em cima, depois a gente conversa. Ele já percebeu, né? Ele, não, Sim. me conta o que que é, cara. Daí eu falei, aí ele sentou, começou a querer chorar. Eu falei, não, 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 não. Nós vamos esperar no carro. Aqui não. Tem de gente. Não, 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 não. Aí ele respirou, coitado, sabe, que a gente que vai estudando, imaginei a infância dele. Eu falei assim, nossa, imaginei ele segurando o choro, porque a mãe não deixava de chorar. Eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Aí ele segurou, vamos lá, conversando, resolvendo. Aí depois no carro a gente chorou, tudo. Eu falei assim, mas calma. Respira porque eu já sabia e é isso aí. Vamos ver o que que vai dar. O tratamento eu já sei que não é fácil, mas a gente só vai saber mesmo que não é fácil quando a gente passa por ele, né? Então aí a gente sente que Uhum, o negócio é o buraco mais embaixo. E aí nesse período eu estudava já psicanálise, mas as pessoas que eu já atendi no comecinho, né, que eu comecei a atender, eu atendia como mentora de Feng Shui e reikiana, não atendia como psicanálise, porque não tinha formação, né? Mas eu já dava meu espetáculo já de psicanálise. uhum, E aí eu percebia muito essa coisa de relacionamento, muito. Eu já percebia naquela época, relacionamento, a gente entrava como relacionamento abusivo, né? Então era relacionamento que a pessoa, por exemplo, eu tive olha o grau que chega o narcisismo do ser. Eu tinha uma Uhum. cliente que ela entrou como reiki, né? Cliente de reiki. E aí, ai, cara, eu preciso receber o reiki porque tá difícil, não sei o quê. Ela tinha um problema nas mamas, que era um problema que ela era muito grande e tava afetando a coluna. uhum. Eu falei pra ela assim, falei, ó, se você for fazer os exames certinho, o convênio cobre. Ele só não cobre quando é estética, mas quando é problema de saúde, ele cobre. Ah, mas meu marido, porque ele não gosta de cirurgia, porque ele tem medo de cirurgia, porque a mãe dele morreu na cirurgia. Eu falei, mas até aí não é problema seu, né? Falei pra ela. Ué, Sim. não é dele, ele tem que se virar com esse trauma aí. Não tem nada, você vai deixar de fazer a cirurgia Sim. com a sua saúde, porque o bonito Uhum. não tem medo? Não, não é assim. Não. E aí fui trabalhando com o reiki, aí ela teve lá, nesse determinado evento do reiki, ela teve lá um insight, e ela falou assim, Karen, eu vou fazer cirurgia. Eu senti que é pra eu fazer e tal, não sei o que, eu falei, beleza, então vamos fazer. E aí eu fui acompanhando ela com a psicanálise que eu já sabia, né? Ia com o reiki. Eu sei que ela fez a cirurgia. Ele não aprovou a cirurgia, não aceitou de jeito nenhum a cirurgia, mas ela fez, porque era convênio, né? Uhum. O aprovou fazer pelo convênio e tudo. Quando ela volta da cirurgia, que ela precisava de cuidados, ela tinha uma criança pequena, tudo, ele simplesmente deu as costas. Caramba. Ela precisava de ajuda Oh, no banho. Ele continuou casado, mas assim, ele deu as costas dentro de casa. Então ela precisava de ajuda no banho, precisava de ajuda porque a criança era pequena, tinha que trocar fralda. Ela não podia fazer esforço nenhum, porque podia abrir os pontos, né? sim. Sim. Ele virou pra ela e falou pra ela assim: Você não quis fazer a cirurgia? Então agora você se vira. Porque você Caramba. é contra a minha Uau. vontade. Falou assim pra ela. Aí eu, na época. Eu falei pra ela, ó, isso é um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, não é assim Uhum. que funciona, né? Eu não tinha me aprofundado no narcisismo ainda. E ela, nossa, o que que eu vou fazer? Porque agora eu preciso, não sei o que. Eu falei assim. Aí ela falou, eu vou ter que chamar minha mãe. Ela não queria chamar a mãe dela, porque a mãe dela tinha um negocinho ali também com ela, né? Eu falei assim, você não vai ter outro jeito, você vai ter que chamar sua mãe. Aí ela chamou a Uhum. mãe dela. E aí foi bom pra ela ter chamado a mãe por dois sentidos. Uma, porque ela percebeu a mãe, mas ela soube de histórias que ela não sabia. E ela foi trazendo na sessão de reiki, que era psicanálise, né? Uhum. Uhum. A mãe dela viu a situação, ajudou pra caramba ela, mas ela falou assim: filha,
eu acho que você repetiu o mesmo padrão que eu. A mãe dela falou bem assim, eu acho que você repetiu o mesmo padrão que eu, porque o seu pai era exatamente igual ao teu marido. Fazia a mesma, Caramba. me punia quando. Caramba. O narcisista faz isso, ele pune você quando você não faz o que ele quer, né? Uhum, Sim. E ele virava a cara mesmo, ele não dormia na mesma cama mais com ela. Aí eu falei pra ela, falei assim, ó, você não abra mão de dormir na cama, ele que vai dormir na sala, porque por ele ela ia dormir na sala, e ele ia dormir na cama. Não tinha conversa. Aí eu falei, nossa, não abre mão disso, não, imagina, você tá com a sua filha, você tá cheio de ponto, não. uhum, Nossa, eu falava bastante coisa pra ela se ligar que isso não era normal, porque ela achava que era, porque ela via o pai uhum. tendo certos Sim. comportamentos que ela não associava, que aí a hora que a mãe falou, ela sentiu a mãe, né? O que minha mãe Sim. Sim, sim. ela, nossa, Karen, aquilo acabou comigo. Aí o que que aconteceu? Eu lembro na época, abriu o ponto dela, e aí ela ficou desesperada, porque ficou muito feio, muito cheio de marca. Eu falei assim, ó, na época eu tava fazendo tratamento já, e eu tava fazendo ozonioterapia, eu tava fazendo pra aguentar assim. Uhum, E aí eu falei pra ela, vai fazer ozônio, porque o ozônio vai ajudar na cicatrização. Não tá inflamado ainda, não tá. Eles falam que é uma bactéria que come a carne, né? Eu falei, não tem isso ainda, vai fazer ozônio. Ela, ai, como que eu vou fazer? Não sei o quê. Aí eu passei vários contatos de pessoas que iam até o local. Aí ele fez. uhum. Ele não mexeu uma palha pra ajudar ela. Tanto que ela dependia financeiramente dele, quem teve que pagar algumas sessões foi a mãe dela. Que loucura. Nossa. Não mexeu. Só que aí, você vê como que são as coisas, né? Depois que passou a cirurgia, ficou bonitinha, né? O peitinho bonitinho, tudo Aí bonitinho. ele já quis. É. Espertinho. Claro. Ela continua casada com ele, ela não finalizou a relação, não. Aí ela parou, né, de fazer sessões comigo. Eu não sei como é que tá, mas às vezes eu olho e falo, meu Deus, ela tem que ter um estômago, porque de tudo que passou, Né? não. Tem que ter. Então, isso entra como narcisismo. Daí eu comecei a estudar. Falei assim, não é só uma relação tóxica, não é possível, tem que ter um nome disso. Daí eu fui atrás, aí fui fazer curso, fui investigar como é que era. E aí eu comecei a perceber que todas as minhas clientes que vieram depois do meu tratamento, que aí eu dei uma pausa, né, uma época que não dava para atender mesmo. Aí eu Uhum. comecei a atender depois que meu cabelo começou a ficar mais enroladinho, assim, porque o meu cabelo é todo enroladinho. Ele alisa porque tá pesado. Ele tá Ah, enroladinho, todo enroladinho. Ele Ah, começou a crescer, fiquei com a cara mais apresentável para pôr na câmera. Eu falei assim, bom, vamos atender, né? E aí eu comecei a perceber que a maioria era relação com narcisista, tóxico, manipuladora, não sei o quê. Eu falei, gente, é esse o caminho. E aí eu que fui. legal isso. Quer dizer, legal, caramba. legal que você achou Não, teu assim, caminho. eu acho maravilhoso, porque aí eu fico. Sim, Mas eu acho sim. legal também, porque eu falo, caramba, meu, quantos anos levou. E tem mais caminho para vir ainda, né? Mas quantos anos eu levei para entender todo esse processo, precisei. Claro que eu precisei, quando eu fui fazer o estudo mais profundo do narcisista, da psicopatia, você começa a perceber a sua história, né? Sim. Quantas pessoas narcisistas na minha família eu morro, mas assim, de Não, narcisismo. você falando, eu tô aqui, não vou citar nomes. Não, não compensa, Eu também, não compensa. só vendo Não, aqui. Karen, eu também incluo em situações que você foi falando. Caramba, eu fiz isso, eu fiz, sabe assim? Sim, a gente se identifica, a gente se identifica. Sim, Eu passei. Nossa, eu comecei a analisar tudo. Eu falo até pro meu marido, eu falo assim, meu, você tem noção que essa pessoa, eu falo assim, eu passei por isso e por isso, por isso que essa pessoa, quando eu era criança, pessoa narcisista, psicopata. Olha aqui, eu mostro pra ele, eu falo assim, lê isso aqui, essa pessoa. incrível. Nossa, Eu falo, E o gente, negócio que você fala da comunicação, realmente as pessoas elas exato. têm isso da comunicação. tem. Incrível, cara. Tem, elas são muito bem articuladas. Você fala, meu Deus. Tem horas que dá raiva mesmo. Você fala, puta merda, como é que. Eu tenho cliente aqui que às vezes ela começa a falar, eu falo para ela, fala a verdade. Dá uma raiva que faz isso. Eu falo assim, cara do céu, tem. Ah, me dá Sim, uma paura. Eu falei assim, eu sei, mas você precisa segurar, porque se você não tiver estratégia, vai inverter totalmente o jogo em cima de você. Sim, exatamente. Inverte. sim. Não, e você fica confuso. Realmente, você acha que fui Você eu acaba sou acreditando, culpada, né? eu sou errada, reverte. É, reverte. Você acredita. Ó, eu vou Sim. te contar a história de uma criança, pra gente não ir muito. História é o que mais tem, viu? A Aham. história de uma cliente minha. Ela descobriu depois que finalizou a relação. Ela tava com um cara, ela era noiva desse cara, ela não era casada com esse cara, era noiva, mas morava junto já. E tudo ele não podia.
Ele não tinha dinheiro para dividir o aluguel com ela, ele não tinha dinheiro para ir no restaurante, ele não tinha dinheiro para pagar uma conta de água, de luz e internet, só que a água, a luz e a internet estavam no nome dele. Não tinha, nada ele tinha. Hum, Ela, claro, não soube, né? Mas ela aceitou ir morar no mesmo condomínio de prédio da sogra. Ou uhum, seja, ela ia trabalhar, fazia, né? Trabalhava pra caramba, fazia dois, três serviços trabalhando, não sei o quê, pra ter a grana pra pagar tudo. Não tinha janta em casa, ele não fazia janta, ele ia na casa da mãe jantar. hum. E aí, pra mãe, ele falava, ah, porque fulana foi trabalhar e não deixou uma comida, não deixou uma janta, não deixou. E ela lá se matando, né? Depois que ela descobriu tudo isso. E a sogra, ai, que absurdo, imagina, vem aqui, né, filhinho? Vamos comer aqui com a mamãe, come aqui, né? Não levava nem a marmita pra ela, que também não tinha pra ela, porque ela não tava em casa. É, Imagina, não sim. levava. Um belo de um dia, isso anos nisso, e ela achando que era normal. Ela achou que era normal. Ah, cara, ele não Uhum. consegue emprego. Ele não conseguia emprego de jeito nenhum. Não consegue emprego. Eu falei assim, mas qual que é o currículo? Eu perguntei, mas ele tem estudo, tem faculdade? Não, ele tem. E o cara falava duas línguas, o cara era fluente e tinha, assim, faculdades de tecnologia, não sei o quê. Tá, tá, tá. Porra, Uhum. estranho um cara desse estar sem emprego, né? Mas tudo bem. É. E ela lá, ela, nossa, cara, isso tinha que ver como é que era. Daí, de repente, aí ela começou a fazer terapia. 3 meses antes dele simplesmente ir embora e largar ela no apartamento com todas as contas que ela já pagava, com tudo. Ele deixou, Caramba. ela falou assim, aí olha só como o narcisista é filha da mãe, né? Ele, de um mês antes dele fazer isso, ele começou a arrumar alguns probleminhas que estavam no apartamento. O Hum, registro da descarga que estava escorrendo, que ela já tinha pedido há muitos anos, né? Uhum. O armário que tava capengo, que era só trocar o negocinho, que ela já tinha pedido há muitos anos. O fogão que tava não sei o quê, a janela. Ele arrumou tudo. Uhum. Arrumou tudo, fez as malas. Ela chegou em casa, viu as malas, aí ela tirou uma foto e mandou pra mim. Falou assim, cara, isso aqui é a mala dele. Eu falei assim, tá, mas tem roupa? Ela falou, tem. Foi, aguarde. Falei, você não vai poder, né? Aguarde. Aí ele chegou e falou assim, olha, eu tô indo embora, vou pra outro país, vou pra outro país. Pra quem não tinha dinheiro pra nada. Gente, Não tinha dinheiro pra nada. ah, vai pegar um ônibus, vai para outro país. Não, e uau. detalhe, antes dele fazer a mala dele, ele chegou com um perfume importadíssimo lá, caríssimo. Eu falei assim, cara, ele comprou esse perfume super caro e não, a gente saiu pra jantar e ele falou pra mim que não, que esqueceu a carteira, que tava sem dinheiro, que eu tive que pagar a janta. Hum. Ah, Eu falei assim, bom, tem alguma coisa errada aí, né? Falei pra ela, acho que tá na hora de você começar a enxergar que tem um traço muito grande de narciso, que ela não aceitava. Tudo bem, ele pegou, depois desse, né, do perfume e tudo, vou mudar de país, porque ele tinha acesso a esse outro país aí, porque acho que era um familiar dele que morava lá, uma coisa assim, ele tinha acesso a ir pra lá e ter onde ficar. Porque tá muito difícil aqui pra mim, eu vou embora. Simples assim, um relacionamento de 6 anos, simples assim, eu vou embora. Uhum. Aí eu virei pra ela e falei assim, tá, e como que você, o que que você tá sentindo com tudo isso? Você tá aliviada, graças a Deus, esse encosto vai embora? Eu falei isso pra ela. Ou você tá Uhum. perdida? Ela falou assim, Aham. eu não sei, eu sei que eu tô passada, porque assim, como que alguém resolve do dia pra noite ir embora? Eu falei, não, ele não resolveu do dia pra noite, ele já tava planejando já, é você que não sabia. Isso é óbvio, sim. Sim, do dia pra noite é sim. você, eu falei pra ela. Ela falou assim, não, cara, mas não é normal tudo. Aí a sogra chamou ela, a sogra não gostava dela, porque, lógico, ele falava mal dela pra mãe, né? Porque ela não fazia. Uhum. Aí a sogra chamou ela e falou assim, viu? Eu tô vindo só, tô te chamando pra você vir aqui pra gente te informar que o meu filhinho, falou bem assim, que o meu filhinho, ele vai embora lá para o país X lá, porque você não cuida dele. E lá ele vai ser cuidado. Ah, não A acredito. gente ri de nervoso, né? Ela, Sim. Ah, ela ficou assim, realmente, Karen, ela falou pra mim, eu não cuido dele. Porque eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho que fazer comida. Ele não faz nada. De final de semana que ela não trabalhava, ela tinha que limpar o apartamento, tinha que, né, fazer as coisas. Uhum. Então, né? Você casou, você não eram noivos, né? Com uma criança, um filho que você não teve. Uhum. ah, sim. Porque E ele não pode cozinhar, né? Ele não pode. pode limpar a casa. E o Imagina, né? narcisista, ele é assim, a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, a pessoa narcisista, ela é uma criança eterna.
ela não aceita responsabilidade, ela não assume Hum, responsabilidades, ela não vai fazer esforço para fazer alguma coisa legal para você, principalmente se tem a mãe, porque a mãe alimenta isso, uhum, Ah, sim. o comportamento dele, né? Então, se tem a mãe que alimenta, sim. imagina que ele vai fazer alguma coisa. E ele foi embora. Nesse dia ir embora, ela ficou mal, claro, ela ficou, meu, e agora o que que eu vou fazer? Apartamento sozinho, ela tinha um monte de gato na época, os gatos, não sei o quê. Do mesmo jeito que você bancou tudo, você vai continuar bancando, não vai ter jeito, né? Exatamente, Sim. exatamente. Mas a gente vai ter que ter uma estratégia aí e tal, não sei o quê. Ela pegou e falou assim, cara, eu acabei de receber aqui uma conta da internet altíssima, não sei como que ele conseguiu fazer isso, que não vai dar pra eu pagar. Eu falei, não paga, tá no nome de quem? No nome dele, então não paga. Falei, ó, e É. agora sim, agora é tudo seu, né? O apartamento é seu. Ela falou assim, eu vou ter que mudar o contrato, porque no contrato estava que a gente era casado. Eu falei, mas sai de menos, meu cara, pode ficar tranquilo. Falei, agora você vai trocar o plano da internet, você vai deixar um plano acessível para você, você vai colocar no seu nome. Aí começou a orientar ela do que ela tinha que fazer, né? Para deixar tudo Sim. do jeito dela. Não tem mais ele. Eu falei, não tem mais ele agora. Então ó, você vai trabalhar com essa dinâmica, não tem mais ele. E se ele voltar? Ele não vai voltar. Uhum. Quer dizer, na minha cabeça eu já estava pensando, ele pode voltar, porque o narcisista é pilantrinha, né? É. E aí eu falei assim pra ela, falei assim, aí não, aí ela pegou e falou assim, Karen, você não sabe. Eu falei, não, o que que aconteceu? Você acredita que ele ainda pensou em mim? Olha, como, nar Ah, como o Ah, narcisista faz você sentir culpa. Eu hum. até é. com ódio dele, cara, com raiva de tudo que ele tá fazendo, dessas coisas que você tá me falando, tudo, não sei o que, do narcisista. Até passei uns links pra ela ler, porque ela não aceitava. Eu falei, tá, você não tá aceitando o que eu tô te falando, eu vou mandar uns links. Lê. Talvez o link, você lendo, você aceite, por exemplo. Uhum. Ele pensou em mim, ele fez tudo com muito carinho, cara. Ele resolveu, Andréia. É. A gente não quer ver. A gente não quer ver. Sério? Ele arrumou o armário, cara, que tava há anos pedindo. Daí eu fiquei só olhando pra ela assim, falei Que assim, amor, que amor. agora, né? Agora que ele foi, Agora, ele resolveu. Porque enquanto estava aí, não era possível. sim. Por que que você acha que ele fez isso? Pra Não. você se sentir culpada. Aí ela, não, mas é porque ele se preocupou. Eu falei, se preocupou? Eu falei pra ela, não, vamos pôr o pezinho no chão, que ele não se preocupou. Porque se ele se preocupasse, ele não ia deixar você na mão com as contas desde lá de trás. Ele ia te ajudar. Uhum. Pô, eu não tô trabalhando, eu vou ajudar com a limpeza da casa. Pô, não tem problema, né? Sim. Sim. Não, ele não fez nada disso. E aí ela começou a ficar nesse, né, nesses dois mundos. Ah, que bonitinho, ele cuidou de mim. Ah, mas que filha da mãe, porque ele fez isso. Confunde. Exatamente o que o narcisista Sim. Exatamente. faz. Ele confunde. Até cair a ficha dela, que ela passou por uma relação com o narcisista, que ele era extremamente manipulador. E aí ele tinha muito conhecimento com a espiritualidade, então ele usava, sabe, assim, não, porque Uhum. isso aqui, os mentores falaram. Eu falei, e os mentor não, né? Quem falou foi os encostos que tá achando que é mentor. Eu É, sim. falei, "Não, mentor, nada. Que louco isso, Karen. Qualidade, cara. E ele tem uma mediunidade forte, porque ele fez isso. Eu falei assim, aí eu falei pra Nossa. ela, assim, ó, como você também gosta de espiritualidade, eu falei, você sabe que os encostos, eles adoram, mas eles amam. Gente que tem conhecimento pra caramba de espiritualidade e é narcisista, tem o ego inflado, assim, ó, porque eles fazem de gato e sapato. Que loucura isso. Né? Aí ela, nossa, não sei o quê. E aí ela foi, né? Hoje eu acredito que hoje ela não faz mais sessão, né? Mas até a época que ela fez, eu acredito que ela tenha caído a ficha dela. Aí ela seguiu, eu falei assim, não precisa. Agora eu acredito que dá pra você perceber. Porque assim, nas sessões, André e Renata, e o pessoal me critica, né? Da psicanálise, alguns me criticam, mas eu não consigo mudar isso, porque pra mim não faz sentido eu não explicar pra minha cliente. Ela tem que entender. Uhum. Porque se eu Uhum. só Sim. falar, olha, isso aqui é narcisismo, hein? A pessoa vai lá e fala assim, mas como assim narcisismo, cara? Todo mundo faz isso, todo mundo tem esse comportamento. Eu tenho que explicar, é quase que uma aula, algumas sessões, para explicar para a pessoa o que é Não, uma. porque senão, porque ela pode sair daquela relação, mas ela vai cair em outra. Claro. Se ela não resolver, se ela não assimilar, ela tem que assimilar. E Ah, ela você tem que precisa. explicar. Exato, e aí eu vou lá atrás e ainda falo assim, como era papai e mamãe, porque a gente vai voltar em papai e mamãe, como era a relação deles, Aham. que a gente registrou, por mais que hoje a gente saiba que não é normal, que não é saudável, lá dentro é normal. É comum. Sim, Todo mundo faz isso. Cara, exatamente. Exatamente. quantas vezes eu ouvi, mas todo mundo faz isso, cara. Em todos os relacionamentos que eu conheço tem esse comportamento. Eu falei assim, então, é comum, você vê em muitos relacionamentos, porque você atrai ver esses tipos de relacionamento, mas não é normal. Não é Não. normal.
A gente Que vai. incrível. Quer dizer, o mundo é um grande laboratório. Se a gente quiser, Oh, nossa, é só observar. Nossa, uhum. que sensacional, É cara. incrível. É É um grande incrível. laboratório. Eu Incrível. adoro. Claro que eu também fico estressada, cara, porque eu também tenho. Tô rodeado de Sim, aqui também, viu? sim, sim. Eu Que observo, incrível. analiso, a gente conversa entre eu e meu marido e fala assim, ó, esse comportamento, não adianta a gente negligenciar e fingir que não tá vendo. Esse comportamento é de pessoa narcisista. Ou a gente se blinda, deixa a pessoa fazer o que ela quer, o problema é dela lá, ou a gente se blinda, porque se a gente deixar invadir aqui, imagina, a gente tá ferrado, vai morrer. Exatamente. Ah, sim. Nossa, que incrível. Adorei, Karen. Sensacional. Você Falando, quer falar Marcelo, alguma coisa? Quer falar alguma coisa que você acha importante que não foi falado? olha, de tudo que a gente conversou aqui, pra sua audiência e pra gente aqui, né? Dessa bolha de que, normal, todo mundo faz, mamãe fez, meu pai fez, o vizinho faz, sai dessa bolha do normal. Não é normal. Pode ser comum, a gente vê muita gente fazendo, mas não é normal esse tipo de comportamento. Questione. Sempre questione. Eu falo isso para meus clientes, eu falo, não é porque eu tô falando, questiona. Cara, mas por que isso? Tem que questionar, porque não é o que a Karen tá falando, não é o que o líder religioso ou o guru tá falando, não sei o quê, que é amém, questione, porque muita coisa você vai perceber que é manipulação, tá manipulando a gente, tá querendo que a gente volte, como você trouxe uma vez um stories falando foi do espelho que você falou? Que você falou, eu aprendi que no espelho, não pode deixar o espelho descoberto, um negócio assim, né? Que você fala, não, É, Sim, é a minha frequência e tal, não sei o quê. Eu falei, então, eu sou mentora em Feng Shui e realmente a gente fala, ó, cobre o espelho. Depois que você se alinhar, aí você tira. aham. Quando você tá nessa frequência aí, cobre o espelho, é a melhor coisa que você faz. E é isso, porque se você volta para uma outra pessoa, uma pessoa que tem o ego inflado, que tem várias, a gente sabe que tem, que, não, eu sou a pessoa do Feng Shui, e você fala isso pra ela, ela fala assim, imagina que absurdo. Não, ela quer te voltar para aquilo, não é um absurdo. É real. Uhum, é real. exatamente. Não, tem que tomar muito cuidado com isso. Ego inflado é. Terapeutas também, olha, tem tudo, viu? Eu tenho uma cliente aqui que veio de uma terapeuta que ela questionou a terapeuta não gostou e falou e era uma terapeuta energética, e falou que ela tava com encosto. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Caramba, Gente, Isso que terapeuta não louco estava isso. ajudando em nada. fica difícil. Eu digo, não é assim, tá certo, tem que questionar assim, não é assim, Sim. falou amém. Não, gente, Antigamente a gente falava amém, hoje não dá mais. Hoje a gente não faz Hoje mais não. isso. não, tem que Não. questionar, gente. Vários, ó. Tudo. Para encerrar, que senão a gente entra em outros assuntos aqui. O que eu tenho de cliente também que veio de terapeuta que não sabia o que era narcisismo e aí chamou a mãe, eu tenho três, que chamou a mãe da pessoa para conversar. A mãe dobrou a terapeuta ficou do lado da mãe. Ah, Caramba. Ah, que belezinha. Não, gente, não. Tem que se informar, tem que baixar. Todos os profissionais que mexem com o ser humano tem que baixar o ego. Eu sei que a gente às vezes fala, não, eu sou foda nisso. Tá, você pode ser, mas baixa o ego. Tem que Uhum, fazer terapia, uma coisa importante. Todos os sim. terapeutas que estão assistindo aqui sabem disso. Precisa fazer terapia, Fazer porque senão você terapia. projeta. Se você projeta, uhum. você vai projetar, você vai sentir, porque vamos lá, semelhante para semelhante, né? Então a gente vai Sim, atrair. Sim, A gente vai atrair pessoas que ou estão passando pelo que a gente passa, ou estão passando por algo que a gente já passou. E sim, sim, quando não está resolvido com as suas dores, com os negócios, você vai projetar. E aí ferrou tudo. exatamente. sim. Nossa, Com que incrível, certeza. Karen. Adorei. Nossa, aprendi muito aqui. Ai, Vou que bom. Karen, observar. obrigada. Eu fico contente. Ai, que Incrível, Ai, incrível. levar conhecimento, levar clareza, trazer um, né? A intenção é essa mesmo. sim, Deu muito uma obrigada. aula. Você deu uma Oh, aula pra gente. Obrigada adorei, mesmo, obrigada adorei. pela tua presença, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi uma delícia. E volte mais Obrigada, Karen. vezes, tá? Para Por falar Sim, outras favor, sim. coisas. Uma Tá bom. delícia, né? Obrigada, Karen. imagina, eu Obrigada. que De agradeço. coração. Obrigada, Karen. Bom, Obrigada, Deia. Obrigada, Rê. Beijo. deixa eu Beijo, só beijo. falar, pessoal, a sua audiência, para me seguir na rede social lá também, no meu Instagram, Sim. Karen A gente vai Magia. pôr, Deixaremos tudo aqui a gente Legal. embaixo. vai pôr na descrição do vídeo. A gente põe tudo escrito, fica mais fácil assim, tá bom? Maravilhoso. Gente, Obrigada, Karen. bom descanso para vocês. Beijo para Obrigada. você também. Obrigada. Obrigada, Rê. Obrigada, Deia.
E Até. lembrando que nosso caminho é único, cada um tem o seu.